A história começa com um garoto acordando e se surpreendendo ao perceber que suas mãos são realmente pequenas. Ele olha ao redor e descobre que está em um tipo de reino gigante. Jess e Amadi correm até ele, pois temem que ele caia pela janela. Esse menino se chama Valgan, e ele se desculpa. A paisagem lá fora era tão magnífica que ele ficou impressionado com a beleza. Eles ficam chocados ao ouvi-lo falar assim, e ela se pergunta onde ele aprendeu palavras tão difíceis. Ela aponta que ele tem apenas 2 anos, o que surpreende Valgan. Ele, na verdade, tem muitos anos, então se pergunta o que está acontecendo. Ele tem memórias vagas de ter vivido nesse lugar e se pergunta se esse é o chamado reencarnação. Valgan se lembra que isso fez. Seu nome é Tilly e seu nome completo é Valgan Nefertil. Seu pai é o Marquês e seus irmãos mais velhos são Márcia, Jard e Sesto. Tilly admira a capacidade de Valgan em repetir seus nomes completos em sua idade, mas Valgan só quer saber onde ele está. Durante o café da manhã, a família demonstra atenção e seriedade, mas Valgan se diferencia de seus irmãos, sendo considerado adorável pelas criadas. Ele come suas verduras como um bom menino, recebendo elogios pela forma como mastiga. A admiração das criadas faz com que Valgan se sinta como um VIP em um clube de anfitriãs. Em seguida, ele abandona as brincadeiras para se concentrar em revisar. Sua situação atual, ele foi reencarnado neste novo mundo, mas suas memórias da vida no Japão permanecem intactas. Vemos a seriedade de Marquês ao perguntar a Jard o que ele estudará naquele dia. Jard responde prontamente que aprenderá sobre magia de fogo e formações de batalha. Marquês faz a mesma pergunta a Sesto, que responde que estudará magia. Então, Marquês se volta para Valgan para saber o que ele fará, mas sua resposta difere um pouco. Valgan explica que há muitas coisas que desconhece e pretende começar a estudar a cultura e a história do seu país. Isso choca seus irmãos, e Marquês não consegue conter o riso. Ele sempre tratou Valgan como se fosse seu filho, por ser o caçula da falecida Mura, mas se alegra ao ver que, aos 2 anos, Valgan já demonstra ser um jovem promissor. Marquês está muito satisfeito com o desenvolvimento dele e tem certeza de que Valgan herdará a poderosa magia de fogo, como Mira e ele mesmo. Ele afirma que o futuro da família está em boas mãos e aguarda ansiosamente a avaliação de aptidão mágica de Valgan quando ele completar 8 anos. Em seguida, Marquês torna-se sério e declara que tem grandes expectativas para Valgan. Valgan então pondera sobre como, aparentemente, a aptidão mágica é muito importante nesse mundo. Suas capacidades ofensivas os tornam úteis na proteção das pessoas, motivo pelo qual os nobres almejam um dos 4 elementos mágicos: fogo, água, vento e terra. Aqueles com aptidão para outros tipos de magia são considerados uma desonra. Quanto à família de Valgan, o Marquês e seus irmãos também possuem um dos 4 elementos. Alguns tempos depois, ele demonstra genuíno interesse pela cultura local durante seus estudos. Observa um mapa e questiona se o porto próximo é o único de partida para embarcações. Ti responde que não, pois monstros gigantes se escondem nas proximidades. No oceano profundo, os navios sofreriam ataques se navegassem de outro lugar. Valgan, insatisfeito com essa nova informação, questiona quais raças habitam aquele mundo. Ti inicia a descrição das diferentes espécies, mencionando elfos e anões, mas é interrompida pelas demais criadas. Elas consideram um assunto excessivamente complexo para uma criança de 2 anos, e Tio se desculpa. Valgan tranquiliza, afirmando que a questionava por desejar aprender tudo o que pudesse. Demonstrava interesse por algo novo e decidiu ensiná-lo sobre ferramentas mágicas. Tio explica que cristais mágicos, pedras preciosas, além de alguns minerais e rochas, podem armazenar magia, permitindo que as pessoas criem ferramentas mágicas relacionadas à sua aptidão. As criadas observam, admiradas, enquanto Valgan absorve tanta informação, considerando que ele tem apenas 2 anos. A pequena aula é interrompida pelo criado Sparta, que reconhece a idade de Valgan e seu progresso em leitura e cálculos básicos. Contudo, Sparta deseja avaliar a extensão do conhecimento do menino. Valgan analisa Sparta, refletindo sobre sua competência como criado, presente na casa de seu pai há muitos anos. Embora pareça confiável, Valgan sente que ele pode ser intimidador. Ele sussurra que sua leitura ainda não é perfeita, e Sparta então expressa interesse em testar suas habilidades em cálculos. Valgan responde. Ela explica suavemente que consegue fazer algumas adições e subtrações. Sparta não perde tempo e aplica um teste rápido. Ele levanta alguns dedos e pede a Valgan que diga quantos ele está segurando. Valgan conta corretamente 5 dedos, e todos esperam para ver o que Sparta dirá. Sparta então anuncia que será o tutor de Valgan e ele fica horrorizado. As aulas começam imediatamente e são brutalmente intensas. Sparta nunca lhe dá folga, mas graças a essas aulas difíceis, Valgan aprende a ler em poucas semanas. Valgan frequentemente se questiona se esse tipo de aprendizado é adequado para um bebê de 2 anos, mas, eventualmente, isso o ajuda a aprender muito. Valgan então dedica os 2 anos seguintes aos estudos. Do nascer do sol ao entardecer, 4 anos se passaram. Agora, vemos Valgan treinando artes marciais
reais com Till, mas ele não é o par dele. Till vence, como sempre, mas Vaughan já não suporta mais o bullying. O outro o repreende, alertando que Till não demonstra valor pela vida ao agir assim com o Lord Vaughan. Eles insistem para que Vaughan o puna, mas ele diz que não se importa com a forma como Till o trata. O outro se recusa a aceitar, argumentando que normalmente seria um crime grave alguém se comportar tão rudemente com um nobre. Vaughan reconhece que isso é apenas uma das obrigações de ser nobre e então se prepara para punir Till por sua insolência. Till grita em terror, se prepara, mas Vaughan acaba apenas tocando-lhe a cabeça. O outro implorou para que fizesse mais, mas Vaughan declarou que a questão estava resolvida. Till não acreditava que ele a tivesse perdoado, e Vaughan apenas lhe deu um sorriso reconfortante. Vaughan dedicava-se diariamente ao estudo da arte da espada e aos 5 anos já conseguia lutar em igualdade de condições com os soldados mais velhos em treinamento. Ao treinar, Vaughan analisava o estilo de luta dos adversários. Geralmente, ele lutava contra outras crianças cujos movimentos tendiam a ser simples. A experiência de Vaughan em sua vida anterior fazia uma grande diferença, permitindo que ele superasse facilmente os soldados em treinamento. Após derrotar a criança com quem treinava, os demais comentavam que o Lord Vaughan era realmente incrível. Eles não acreditam que Vaughan seja realmente habilidoso com a espada, além de suas outras aptidões, e o consideram um prodígio. Vaughan também se mostra muito gentil ao ajudar o garoto a se levantar, o que surpreende os demais, pois, diferente de Jardim Sesto, ele se dirige a eles mesmo com um status inferior. Durante uma pausa, Vaughan é abordado pelo comandante adjunto 500 que observa suas mãos e se surpreende ao constatar a ausência de calos. Ele imaginava que Vaughan treinasse com a espada todas as noites e esperava que suas mãos estivessem mais calejadas, mas não era o caso. Vaughan explica que não consegue treinar a arte da espada tanto quanto deseja, pois seus estudos consumiram todo o seu tempo. Então revela que Vaughan tem se dedicado tanto aos estudos porque foi determinado que ele deveria estudar 3 vezes mais do que qualquer outro. Vaughan fica chocado por não saber disso, mas agora tudo se encaixa. Ele achava estranho ser o único a estudar do nascer ao sol, e agora entende o motivo. Ele assume que Vaughan preferiria aprender sobre a espada e, caso ele queira treinar mais, defenderá seu desejo. Ele critica o partido, chamando-o de cabeça de ovo por estar excessivamente dedicado a assuntos acadêmicos, algo que D não quer para Vaughan. Ele declara que Vaughan deveria seguir o caminho da espada. Ele jura que ensinar Vaughan tudo o que sabe para que ele se torne o maior espadachim do país. Esse homem é exagerado em suas afirmações, mas o olhar em seus olhos revela a Vaughan a seriedade que o impulsiona. Vaughan o acalma, explicando que, embora aprecie a espada, também gosta de estudar. O tempo disponível é limitado, mas Vaughan promete se dedicar ao máximo para conciliar os dois. D aceita sua decisão e diz que, pelo menos, supervisionará pessoalmente os treinos de Vaughan com a espada. Vaughan se sente intimidado pela determinação daquele homem e pede a D que seja gentil durante o treino. D diz a ele para ir, pois ele afirma não ter esquecido que Vaughan ainda é um garoto. D está ansioso para ensiná-lo algumas técnicas de luta, então comenta a Vaughan que o treino de espada será bastante intenso. Vaughan logo confirma, pois D está treinando, essencialmente, a si mesmo, girando a espada centenas de vezes. Ele instrui Vaughan a executar pelo menos 100 golpes e 100 variações de movimentos, repetindo a sequência continuamente. O treino é implacável e parece não ter fim. Finalmente, Vaughan encontra um breve momento para respirar e, sem conseguir evitar, chama D de demônio. D não dá trégua, pois percebe que Vaughan está inativo durante sua pausa. Ele impede que Vaughan use uma cadeira, ordenando que ele descanse em posição de sentar com as pernas dobradas. Ele está ficando cada vez mais excêntrico, e Vaughan acredita que talvez ele não seja um demônio, apenas um tolo. Nesse momento, Till oferece um lenço à heroína. Vaughan reconhece que sua vida tem sido difícil, mas desde a reencarnação, cada dia tem sido divertido. Ao observar as pessoas ao seu redor, ele expressa uma satisfação que nunca sentiu em sua vida anterior. Vaughan não quer que isso seja por acaso, então decide aproveitar ao máximo a vida que tem neste mundo. Um pouco depois, Vaughan revisita os acontecimentos recentes. Após a reencarnação, aos 6 anos, ele foi considerado um gênio. Todos os dias, dedicava-se a estudos árduos e treinamento com espadas. Em um dia, seu corpo chegou a desistir durante os estudos, manifestando extremo cansaço. A rotina diária tornava-se cada vez mais pesada. Vaughan percebeu que, mantendo esse ritmo, jamais conseguiria aproveitar sua nova vida. Por isso, decidiu pedir a Tyr que o levasse para brincar. Ela perguntou se havia algum lugar em particular que ele quisesse visitar, e Vaughan, após breve reflexão, decidiu ir ao mercado. Eles partiram imediatamente.
Enquanto isso, Valgan pondera sobre o relacionamento com seus irmãos, que são extremamente competitivos, já que o mais forte entre eles assumirá a liderança da família. Ele sabe que precisa ser cauteloso, pois se destacar demais como um prodígio pode despertar a inveja e até a hostilidade deles. Se a situação persistir, Valgan teme não conseguir desfrutar da vida em paz. Por isso, decidiu adotar uma postura desapegada, buscando se apresentar como um garoto comum em vez de um prodígio. Agora, Valgan aprecia o movimento do mercado, que está bastante movimentado. Trata-se do maior mercado da cidade, situado ao lado da Câmara de Comércio, uma empresa imensa com filiais em todo o reino. Nesse instante, ele ouve um som. Barulho alto na distância denunciava alguém gritando com um menino trancado. O homem pediu que todos parassem de olhar, ressalvando que não estavam assistindo a um espetáculo, e pareceu surpreso com a prontidão dos guardas de Valgan. Valgan interrompeu-os e perguntou por que o homem mantinha o garoto trancado. A resposta do homem o chocou ele afirmara ser o pai do menino e poder fazer o que quisesse com ele. Verificou que estava ali para vender o filho como escravo. Valgan, atônito, solicitou explicações sobre os costumes locais. Há muito tempo, famílias pobres vendiam seus filhos, incapazes de sustentá-los como escravos para sobreviver. Valgan ponderou a situação, aterrorizado, e se questionou sobre o que poderia fazer. Nesse instante, uma mulher surgiu e questionou. Se Valgan é o filho mais novo do Marquês, confirma-se que ele é um jovem prodígio e ela própria mostra à mulher seu brasão de família. Rosalie demonstra alegria, pois todos têm comentado sobre Valgan e ela o recebe na Câmara de Comércio. Ela diz que tem tudo o que Valgan poderia desejar naquele lugar. Valgan imediatamente aponta para a criança e explica que ela será vendida como escrava. Curioso, Valgan questiona quanto ela renderia e Rosalie o observa atentamente. Ela pondera se a criança possui algum talento mágico e o homem explica que ela é capaz de usar Tevin, um tipo de magia pouco valiosa. Rosalie explica então que não pagariam mais do que 3 grandes prata por ela. Isso, infelizmente, deixa o homem furioso e ele pega. Ele despeja sua raiva no filho, chamando-o de inútil e dizendo que ele não tem valor. O homem o arrasta, planejando vendê-lo em outra loja, mas é impedido. Uma voz surge do nada, anunciando que comprará o menino, e todos se chocam ao reconhecer Valgan. Surpreendido, o homem observa Valgan oferecer 5 pratas e instruir o caixa a buscar o dinheiro. O pagamento é efetuado e o homem, sem hesitar, abandona o filho. Valgan pergunta se o menino está bem, mas ele permanece em silêncio. Valgan remove a corda que o prendia e o garoto sai do choque. Valgan se apresenta e Kansen revela seu nome. Valgan explica, com alegria, que agora está livre e pode ir para onde quiser. Chi se surpreende, pois pensava que Valgan havia comprado para ser sua escrava, mas não era bem assim. Valgan sentiu que precisava ajudar a garota e fez o que pôde. Ele se pergunta se Kansen tem algum lugar para ir, mas o garoto permanece em silêncio. Valgan percebe que não tem, então pergunta se ele gostaria de ir com eles. Os guardas de Valgan veem um problema, duvidando que o Marquês permitirá que uma criança de origem desconhecida entre na mansão. Seria diferente se Valgan o trouxesse de volta como escravo. Então, Valgan determina que não há outra opção. Ele questiona se isso seria aceitável para Kansen, que diz não se importar. Valgan considera isso uma notícia fantástica e decide que é a hora de encontrar roupas adequadas para ele. Percebendo não ser o melhor nisso, pede a ajuda de Rosalie. Rosalie se mostra disposta a colaborar, mas antes insiste na finalização do contrato de escravidão. Ela então une as mãos de ambos e inicia o processo, selando o contrato que não pode ser removido e permanecerá vigente até a sua anulação. Rosalie diz que vai renunciar à taxa de contrato, já que é a primeira vez que estão fazendo negócios, e Valgan agradece. Rosalie sente-se tocada por um momento, mas logo se lembra que é hora de trabalhar. Ao se apressar para começar, ela mal acredita que foi recompensada por um nobre. Valgan, aliviado por finalmente ter resolvido tudo, leva Kansen para se arrumar. Poucos minutos depois, Kansen surge com uma aparência transformada e informa Valgan que está à sua procura. Valgan oferece um biscoito a Kansen se ele disser a Dei que não está ali, mas Kansen ressalta que Dei já sabe de sua presença. Kansen aprecia o biscoito de qualquer forma, enquanto Valgan se questiona sobre o paradeiro de suas luvas. Kansen explica que não precisa delas, mas Valgan continua preocupado com seu bem-estar. Estamos apresentando seu selo de escravo. Kansen não está apenas satisfeito com isso, ele está orgulhoso. Ele declara que o selo simboliza sua amizade com Valgan e, por isso, gosta de exibi-lo. Valgan observa que comprou as luvas para ele, então Kansen tira tudo o que havia colocado na janela e veste as luvas. Nesse momento, Dei chega procurando por Valgan, mas Kansen informa que ele não está ali. Dei diz que alguém viu Valgan entrar naquela sala, mas Kansen insiste que ele deve estar enganado. Kansen afirma que não pode estar certo, mas acredita que a pessoa apenas teve uma alucinação causada por seus fortes sentimentos por Valgan. A investigação de Dei não chega ao fim, pois ele nota os pedaços de bolo no rosto de Kansen, que não estavam ali antes.
Kansen nega que eles estivessem lá, mas deviu ele apagar eles. D está cansado dos jogos e acredita que Vaughan corrompeu Kansen para mentir. D fica impressionado com a coragem de Kansen ao mentir diretamente e decide treiná-lo no lugar de Vaughan. Kansen não acredita, mas não pode fazer nada enquanto D o leva para iniciar seu treinamento com a espada. Vaughan percebe que é seguro sair e só consegue pedir desculpas a Kansen por tê-lo deixado levar o golpe. Um pouco mais tarde, o reino inteiro comenta sobre Vaughan. Ele completou finalmente 8 anos, o que significa que é hora de avaliar sua aptidão mágica. Todos os seus irmãos possuem aptidão para fogo ou vento, e todos têm certeza de que Vaughan herdará a magia de fogo. Todos aguardam ansiosamente para ver a aptidão de Vaughan. Os resultados são aguardados com expectativa, pois todos esperam o melhor para ele devido à sua gentileza. No entanto, a história toma um rumo sombrio quando o Marquis descobre os resultados do teste de aptidão de Vaughan. Revela-se que Vaughan não possui aptidão para nenhuma das 4 magias elementares, o que o deixa furioso. A situação de D se agrava ainda mais quando o Marquis descobre que a aptidão de Vaughan é, na verdade, para magia de produção. Vaughan se assusta terrivelmente com a reação do pai e a tensão se espalha pela sala. Este é o pior resultado possível enquanto o Marquis explica que a magia de produção é conhecida como a mais infeliz de todas. Ela permite ao usuário criar espadas e acessórios, ao preparar materiais e visualizar o resultado em sua mente. O problema é que consome muita mana e essas coisas podem ser produzidas sem magia, tornando a magia de produção praticamente inútil. Além disso, Marquis se pergunta como Vaughan poderia proteger o povo dessa nação com aquele tipo de magia. Marquis afirma que sua falecida esposa, Mira, era uma maga de fogo poderosa e que ele também era. Sua força era passada para seus outros filhos, então Marquis se pergunta como ele e sua esposa deram à luz um mago de produção inútil. Vaughan é o último filho que Mira deixou para ele antes de falecer e Marquis está furioso. Ele tem um momento perturbador de clareza ao perceber o quão tolo foi por depositar suas esperanças em Vaughan. Este último exibiu habilidades raras apesar da pouca idade, e Marquis permitiu-se fantasiar com a possibilidade de que Vaughan acrescentaria algo valioso. Agora, está claro que ele estava enganado, e Marquis não consegue acreditar que sua casa tenha produzido um fracasso tão vergonhoso. Marquis segura a espada, e Vaughan percebe a real periculosidade da situação. Seu pai só se importa com a força da família, e Vaughan começa a entrar em pânico ao perceber que seu pai está disposto a tirar sua vida. Marquis compreende o que deve fazer e levanta a espada diante do filho. Vaughan pode apenas assistir em horror, completamente. Desarmado, ele tenta desesperadamente pensar em uma forma de escapar. Nesse momento, antes que Marquis pudesse desferir o golpe, Marcy interveio para impedir. Marquis exige saber o que se passa, e Marcy explica que tem uma ideia. Existe uma vila remota, pouco desenvolvida devido à sua localização, mas que ainda faz parte de seu território. Marcia tem um plano para esse lugar e sugere que eles o entreguem a Vaughan. Marquis conhece o nome da vila, mas questiona porque Marcia considera essa uma boa ideia. Marcia inicia sua explicação, informando que a vila abriga mais de 100 residentes. Nada de especial emerge daquele lugar, mas os recursos mágicos nas montanhas próximas são muito poderosos. O vilarejo faz parte do território que o Marquis conquistou após sua promoção, mas está localizado entre 2 países em guerra. Esse território apresenta problemas de lealdade e seria vantajoso enviarmos Vaughan para lá a fim de conquistar a confiança dos habitantes. O vilarejo é perigoso, pois está exposto à guerra e sofre constantes ataques de monstros. É praticamente indefensável, um verdadeiro cenário de morte. Como Marquis pretende eliminar Vaughan de qualquer forma, Marcia sugere que ele, pelo menos, o aproveite enviando-o para o vilarejo. Marquis aprova a ideia e guarda sua espada, e declara que Vaughan se tornará o senhor daquela aldeia. Ele diz a Marcia que fez um bom trabalho, Job, pois ele encontrou um bom uso para Vaughan, que antes parecia inútil. Vaughan estava atônito enquanto eles partiam, e Mercia pediu desculpas. Ele não suportava ver algo terrível acontecer com Vaughan, então fez uma proposta impulsiva. Vaughan estava sendo enviado para um lugar perigoso, e Mercia disse que ele poderia odiá-la se quisesse. Vaughan ressaltou que não estaria vivo se não fosse por Mercia, portanto, estava verdadeiramente grato. Mercia prometeu fazer o possível para ajudá-lo, e os 2 irmãos apertaram as mãos. Na manhã seguinte, Tio declarou que não se importava com os resultados de qualquer teste tolo. Mesmo sem magia, Vaughan permanecia um nobre sábio e respeitável aos seus olhos. Ela expressou sua indignação com o envio de Vaughan para seu vilarejo remoto, considerando a situação ousada. Vaughan agradeceu a preocupação, mas disse que, por enquanto, aguardava ansiosamente o desenrolar dos acontecimentos. Um lord de um pequeno vilarejo tem poucas responsabilidades, então Vaughan esperava ter mais tempo livre. Se tudo corresse bem, ele acreditava que finalmente poderia desfrutar de uma vida divertida e relaxada. Ele é verdadeiramente otimista, pois declara que transformará aquele lugar em um lugar onde ele gostaria de morar.
Infelizmente, o rei não se importa mais com Valvin, então ele será enviado sem nenhum cavaleiro. Os únicos que o acompanharão são 10 aventureiros contratados por Mercia. No início, permitiram que ele levasse apenas equipamentos de acampamento, mas Valvin sabe que isso seria terrível para eles. Felizmente, seu irmão interveio, e ele só pode agradecer a Mercia. Justin chega para lembrar a Valvin que ela é sua criada pessoal, e é por isso que a acompanhará. Dea aparece, estando ele por toda parte, e revela que também irá. Ele ainda planeja ensinar a Valvin tudo o que sabe sobre a espada, e nada o impedirá de fazê-lo. É um gesto gentil, mas Valvin não consegue deixar de pensar em como vai submetê-lo a mais treinamento. Justin informa que o acompanhará, pois acabou de se aposentar como criado e decidiu supervisionar os estudos de Valvin apenas por diversão. Valvin não acredita que todos o acompanhem, mas, enquanto saem, ele sorri abertamente. No início, não percebeu, mas agora compreende que estava realmente ansioso para partir sozinho. Valvin então pensa que o brasão da família está nessa carruagem, pois Mercia queria despedi-lo sem que ninguém soubesse. Ele espera que aquilo seja uma despedida triste de sua casa, mas uma menina surge do nada para se despedir. Afinal, todo o reino sabe que ele está partindo, e eles têm. Todos se reuniram para se despedir dele. Um dos cavaleiros explicou que estava chateado ao saber que Valvin seria enviado embora em segredo. Como não podiam impedir sua partida, De queria ao menos garantir que fosse grandiosa. Valvin ressaltou que ninguém deveria saber disso, mas seria impossível avisar De, pois, segundo o soldado, ele estava dormindo, sem poder pedir que todos se retirassem. Valvin não teria escolha a não ser aceitar os afetuosos adeus. Jess e Valvin ficaram surpresos ao verem De não dormindo, e sim animando a multidão para se despedir. Valvin vislumbrou saídas mais grandiosas do que as que lhe foram apresentadas, e recebeu instruções para cuidar de si mesmo, despedindo-se de todos. Durante a viagem ao vilarejo, Valvin testou sua magia poderosa pela primeira vez, transformando um galho em uma pequena lâmina e explicando que aquilo era magia de produção. Ele esperava começar a usá-la aos poucos, apenas para confirmar a necessidade. Sentindo-se apto, almejava encontrar uma forma útil para ela. Após algum tempo de viagem, Tula anunciou que o vilarejo estava próximo. Valvin informou a Campson que, caso não fosse selecionado no vilarejo, poderia retornar à mansão. Embora tivessem um contrato de escravidão, Valvin não desejava forçar Campson a viver ali, oferecendo-se para libertá-lo do acordo. E assim, o carrinho para subitamente e Arboreto explica que a aldeia está sob ataque. DC é agudo o responsável pelo ataque e conclui que se trata de bandidos ou mercenários desempregados. Ele acredita que são lutadores experientes, então Valvin avalia a situação. A aldeia está cercada por um muro alto que se mostra eficaz contra flechas. Homens perigosos atacam pela porta principal, então Valvin determina que os moradores precisam manter sua defesa agindo como se estivessem em uma fortaleza. Há cerca de 50 inimigos e o grupo de Valvin é numericamente inferior. DS, Valvin pede permissão para se juntar à batalha, pois, atacando juntos, eles seriam capazes de derrotar os bandidos. Os aventureiros contratados por Merica discordam, considerando a situação excessivamente perigosa. O inimigo supera em número e eles estariam desperdiçando suas vidas. DS reconhece um dos homens como Orto, o aventurário, que reconhece o perigo, mas afirma que podem expulsar os bandidos, mesmo com perdas. Orto lembra que os aventureiros foram contratados apenas para proteger Valvin até a aldeia e ele jamais aceitaria uma missão que colocasse a vida de seus companheiros em risco. DSO interrompe, explicando que essa aldeia, que é o primeiro território de Valvin, os moradores são seus primeiros cidadãos, então precisam empunhar suas espadas para protegê-los de perigos. Orto admira sua bravura, mas explica que isso não se compara às aventuras que ele vive. DS está furioso, mas sabe que não pode forçá-los a lutar. Em vez disso, pede que, pelo menos, protejam Valvin, alertando que podem fugir se a situação piorar. Orto concorda, mas as partes se opõem. Se a vida de 500 for tirada em combate, os moradores perderão qualquer esperança, mesmo que tomem o controle. Ela insiste que não podem arriscar isso, e 500 só consegue se perguntar o que Asparta sugere. Asparta lembra a todos que, embora tenha servido como um simples, o criado da mansão ainda é um mago elemental. Ele garante que podem contar com sua habilidade de combate, mas os aventureiros acham difícil acreditar que ele possa lutar. Asparta vai direto ao, explicando seu plano, pretende criar primeiro uma muralha defensiva que servirá de escudo. Pede então aos aventureiros que lancem ataques à distância por trás dela. Quando o inimigo concentrar sua atenção nos atacantes à distância, D e seu grupo atacarão por um flanco. Eles estão gravemente em desvantagem numérica, mas uma sequência de ataques surpresa aumentará suas chances de vitória. Valvin questiona se Asparta realmente pretende ficar para trás na batalha, a que ela responde que essa é sempre a sua intenção. Se ele não agir como isca e continuar atacando de trás da parede, D e seus homens perderão suas vidas em vão.
Valgna ainda se opõe a isso, certo de que Asparta perderá a vida na batalha, mas Asparta não vacila. Ele declara que aquela é a última chance de demonstrar a força de seu mentor e solicita a Valgna que lhe conceda esse pedido egoísta. Valgna admira sua determinação, mas aponta que Asparta já contribuiu tanto para sua família. Valgna recusa-se a permitir que sua vida termine em um lugar como aquele e o mesmo diz sobre D e seus homens. Se perderem seu estrategista experiente, Asparta, e seu melhor lutador, D, será impossível desenvolver aquela terra. Se Valgna falhar nesta missão, tem certeza de que seu pai tomará sua vida. Valgna impede que isso aconteça e declara que será ele o alvo, uma isca. A decisão surpreende a todos, que imediatamente recusam. Ela prefere agir sozinha e Canson concorda. Valgna aprecia o esforço, mas sua própria vida é preciosa e ele não quer vê-la terminar. O mesmo vale para Canson, que deveria estar livre e aproveitando a vida. Valgna já decidiu e anuncia que irá na carruagem para o combate, atacando de frente, enquanto o restante do grupo ataca de longa distância nas flancos. Ele tenta impedi-lo, mas Valgna lembra de algo ele treinou com ele todos os dias e não perderá sua vida facilmente. Valgna diz que, mesmo que tivesse que perder a vida ali, ele não consegue imaginar um fim melhor para um lord do que sacrificar-se pelo povo. Valgna fala de forma incrivelmente inspiradora e Ortus fica completamente surpreso com a determinação de Valgna. Ou, mesmo que odiasse a ideia de proteger um nobre quando ouviu pela primeira vez sobre a missão, pois acreditava que não havia homens bons entre a nobreza, ele estava certo de que todos eles desprezavam as aventuras dos plebeus, e, portanto, nenhum deles valia a pena proteger. O único motivo pelo qual ele aceitou a missão foi porque queria continuar recebendo trabalhos bem remunerados da guilda e não tinha escolha. Orto ficou surpreso quando Valgna foi cumprimentar os cavaleiros, ao saber que seriam eles a protegê-lo. Valgna cumprimentou-os com polidez, introduziu-se e agradeceu pelo serviço. Os outros aventureiros ressaltaram que Orto estava enganado ao afirmar que não existiam nobres bons, pois Valgna era um menino brincalhão. Após a saída de Valgna, os aventureiros sentiram alívio ao perceber que estavam cuidando de um garoto comum. Mesmo Orto teve que admitir seu erro, reconhecendo que nem todos os nobres eram iguais. Valgna é um bom garoto, e a determinação dele em proteger sua vila mudou a opinião de Orto. Orto avança e diz que por essa vez confiará suas vidas a Valgna. Valgna tenta discordar, mas Orto o interrompe. Ignorar um menino que diz estar disposto a arriscar a própria vida seria um erro, e Orto poderia enfrentar seus companheiros se não demonstrasse apoio. A mesma página em que eles haviam percebido seu erro antes. Eles costumavam zombar da ideia de que um nobre pudesse ser firme, já que os nobres que conheciam até então eram apenas palavras. Valgna, por outro lado, estava pronto para arriscar a própria vida, e isso inspirava a todos. Ele não sabia que causava esse efeito em Plurial e nos outros, que só conseguia rir, pois Valgna dedicava tempo para memorizar os nomes de aventureiros como eles. Eram ações como essas que faziam com que confiassem nele com suas vidas. E foi o próximo a se levantar, declarando que ele e seus homens eram cavaleiros nobres a serviço da família real. Proteger Valgna naquele momento significava defender o futuro da casa. Esparta se juntou, afirmando que não poderia condenar Valgna por usar. Tal estratégia demonstra irresponsabilidade. Ele lutará contra os outros, mas, ao derrotar o inimigo, terá de ensinar a Valgna a responsabilidade que ele carrega como potencial herdeiro da família real. Enquanto Esparta se junta a Dean Orto nas linhas de frente, afirma que ajustará sua estratégia. Primeiramente, criará uma parede defensiva e uma área de tiro improvisada. Então, esses homens tomarão o flanco esquerdo, enquanto o grupo de Orto atacará pelo lado direito. Todos estão prontos, Esparta cria imediatamente a parede. Ela surge em um instante e os cavaleiros expressam surpresa com o poder mágico do antigo empregado. Impressionam-se também com Valgna e Orto manifesta seu desejo de recebê-lo como rei. Os bandidos, por outro lado, ainda não notaram a imensa parede que Esparta os persegue. Estão excessivamente confiantes em conquistar a aldeia, acreditando que será uma tarefa simples. No entanto, a situação é diferente, pois uma chuva de flechas os atingiu, eliminando vários dos bandidos. Ao perceberem que as flechas vêm da parte de trás da muralha, seu líder decreta um ataque à retaguarda. Os bandidos avançam, mas parecem estar sendo dizimados. Ele corta seus grupos com força impressionante, eliminando vários com sua espada. Orto, ao seu lado, comenta que tudo ocorre conforme o planejado. O inimigo caiu na armadilha, permitindo surpreendê-los pelos flancos esquerdo e direito. As batalhas estão se intensificando. Orto instrui seus homens a não permitirem que os cavaleiros os humilhem. Os cavaleiros e os aventureiros atacam dos dois flancos, e os bandoleiros percebem que estão cercados. Apesar de manterem vantagem numérica, eles são compensados pela habilidade dos nossos heróis.
O poderoso Orto desafia seus inimigos a se aproximarem se desejam a morte, e os bandoleiros começam a recuar. De repente, o líder dos bandoleiros corre em direção à parede, e Orto percebe que ele está atacando as pessoas do outro lado. Orto grita por alguém que o detenha, mas já é tarde. O líder dos bandoleiros já ultrapassou a parede, onde encontra uma mulher indefesa. Ele se prepara para tirá-la à vida, mas Valgyn consegue desviar sua atenção. Valgyn recuou atrás dos rapazes e o derrubou com sua lâmina. Thompson, então, continuou o ataque de Valgyn, pondo fim à vida do líder dos bandidos. A batalha não havia terminado, pois Valgyn alertou que havia grande chance do inimigo se concentrar em sua posição. Ele avisou a todos para que prestassem atenção ao que estava à frente, e o grupo se perguntava como Valgyn conseguiria manter tanta calma. A batalha terminou alguns minutos depois e Orpo avaliou a situação. Eles sofreram grandes perdas, enquanto Valgyn e seu grupo não registraram nenhum dano. Foi o melhor resultado possível, uma vitória completa. Assim que Orpo recebesse o pagamento, a missão estaria completa e eles poderiam partir. No entanto, Orpo confessou que estava curioso sobre o potencial de Valgyn. Ele sabe que não haverá muito dinheiro aqui, mas persiste em pensar no que seu grupo pensa sobre permanecer na aldeia por um tempo. Alguns dos aventureiros preferem partir para outras missões, mas, embora ele e seus homens permaneçam, outros demonstram especial interesse, já que Valgyn salvou suas vidas e desejam recompensá-lo. Impressionados com a bravura de Valgyn no campo de batalha, eles mal conseguem acreditar que ele tem apenas 10 anos. Além disso, ele se mostra mais amável do que qualquer nobre que já conheceram, despertando a expectativa de ver o que a aldeia se tornará sob sua liderança. Orto questiona se todos estão dispostos a ficar e ajudar Valgyn e todos concordam. Ele repreende Valgyn por ter colocado sua vida em perigo, expressando sua fúria e exigindo que ele a deixe arriscar a dele na próxima vez. Ele chega para parabenizá-lo pelo bom trabalho, e Valgyn retribui a saudação ao comandante. Asparta, por sua vez, percebe que os moradores se reuniram perto da entrada. Valgyn comenta que é a primeira vez que eles estão ali, preparando-se para encontrá-los. Ao entrarem no vilarejo, Tui constata que o local é muito mais espaçoso do que aparentava. Valgyn se apresenta a Ronda, a chefe do vilarejo, que o agradece por tê-lo salvado. Ela lamenta que esses ataques já são recorrentes, tendo ocorrido diversas vezes este ano. Valgyn se questiona sobre os motivos que tornam o vilarejo um alvo constante. Quando então narra seu passado. Em tempos de proteção ao condado de Fredinato pela noite, a região era patrulhada para sua segurança. Essa realidade, contudo, chegou ao fim quando a aldeia passou a integrar o território sob o controle do pai de Valgyn. Este se limita a pedir desculpas, justificando que seu pai desconhece o status das pequenas aldeias. A declaração de Valgyn causa terror em Ronda, que interpreta a situação como desinteresse em proteger essas comunidades. A baixa arrecadação de impostos, segundo ele, poderia ser a razão para tamanha negligência. Valgyn tenta minimizar a apreensão, alertando que críticas ao estado do reino só agrarão a situação, mas os aldeões se recusam a aceitar esse tipo de justificativa vinda de um nobre, porque ele não consegue compreender o quão difíceis as coisas são para eles. Valgyn tenta acalmá-los novamente, explicando que sua principal preocupação é o futuro da aldeia. Ele admite que os nobres têm falhas e que são culpados por promulgarem leis que não beneficiam as pequenas aldeias. Infelizmente, não há nada que possam fazer a respeito no momento, então Valgyn sugere que se concentrem em formas de proteger a aldeia. Ele já pensou nisso e propõe 3 medidas. Primeiramente, precisam produzir algo tão valioso que o reino não possa ignorá-los. Em seguida, precisam acumular recursos suficientes para contratar mercenários. Por fim, precisam melhorar e desenvolver a aldeia. Os habitantes dizem: eles já tiveram ideias semelhantes antes, mas sempre foi fácil falar, difícil agir. Valgyn reconhece que a situação devia ter sido desafiadora antes, mas afirma que as coisas agora serão diferentes, pois seu novo senhor chegou. Esse vilarejo é tudo o que importa, então fará tudo o que estiver ao seu alcance para defendê-lo e desenvolvê-lo. Suas palavras inspiradoras não surtem efeito sobre os moradores, e Valgyn percebe que ainda não confiam nele. Nesse momento, seu ajudante se apresenta e explica que serviu ao rei como chefe da corte por muitos anos. Ele garante a Valgyn que lhe foi confiada uma terra aos 8 anos, após ser considerado um prodígio. Em seguida, se apresenta novamente como comandante adjunto dos Cavaleiros do Rei, reiterando sua lealdade a Valgyn. Os vilarejos estão em choque com a chegada do chefe dos batedores e do comandante adjunto do rei. A importância dessas figuras levanta questionamentos sobre seus propósitos. Vonda se perguntava se a genialidade de Valgyn significava que ele dominava magia elemental, e ele confirmou possuir essa habilidade. Valgyn esclareceu que se tratava de magia de produção, minimizando as expectativas quanto ao seu desempenho em combate.
A decepção dos vilarejos era evidente, mas Valvin mencionou ainda não ter descoberto todo o seu potencial. A conversa foi interrompida quando um dos moradores levantou a questão dos impostos. Até agora, o conflito tem sido incrivelmente desafiador, com a exigência de 30 da colheita causando um efeito terrível na aldeia. Valvin não perde tempo em propor uma solução, sugerindo que o percentual possa ser reduzido para 10 temporariamente. Ele tem muitos planos para a aldeia e é crucial garantir um modo de vida estável para alcançá-los. A notícia da redução dos impostos causa choque e alívio aos moradores. Valvin declara que é hora de começar e o primeiro passo será fortalecer as muralhas de defesa da aldeia. Ele pondera se seu poder é magia da terra, uma magia duradoura, mas lamenta que não seja. A habilidade mantém sua integridade durante a ativação, mas se dissolve em um monte de terra quando a mana se esgota. Valvin conclui que a muralha precisará ser substituída por algo mais resistente, mas eles precisam de algo para o meio do caminho. Será apenas uma medida temporária, então ele precisa de um artesão para construir um muro de lama para eles. O artesão faz imediatamente, e todos os habitantes do vilarejo ficam impressionados com sua força. Valvin também quer construir um barranco para retardar qualquer invasor, então o instrui a deixar a tarefa para os cavaleiros. Valvin agora tem a atenção dos habitantes do vilarejo, então ele os informa de que a cooperação de todos é vital naquele momento. Se todos se unirem, esse vilarejo pode ser reconstruído ainda mais forte do que antes. Pouco tempo depois, ele se pergunta o que Valvin está fazendo nas florestas. Ele explica que estava pensando em testar sua magia de produção, então reuniu uma pilha de madeira. Ao tentar a magia, Valvin percebe um calor lento crescendo em seu estômago. Durante todo o processo de uso da magia de produção, ele se esforça para controlar sua mana, concentrando-se em cada etapa. Quando a mana atinge seus dedos, ele deve sentir cada fibra da madeira, enredando-as para fortalecer como um fio de linha puxado, antes de tecê-las ainda mais apertadas para formar um bloco. O processo é um sucesso completo. Valvin consegue criar o bloco, algo que os outros apenas conseguem imaginar. Ele explica que se trata de um bloco de fibras comparando com a microfibra. Infelizmente, a microfibra só existia no mundo antigo dele, então os outros. Nenhum deles tem a menor ideia do que ele está falando. Um pouco depois, Orto passa por ali e fica surpreso ao ver o que Valvin tem feito. Ele explica que Valvin construiu esses blocos, e as aventuras não deixam de notar a quantidade. Orto toca um deles e percebe que são mais leves e mais duros do que esperava. Valvin permite que Orto corte um em dois, mas ele descobre que não consegue riscar a superfície, mesmo com sua lâmina. Orto comenta que conseguiu usar força suficiente para cortar sua própria pedra, mas esse bloco que Valvin criou é incrivelmente duro. Nenhum deles já havia visto algo parecido e todos se perguntam se é realmente só madeira. Valvin se sente satisfeito com sua criação e determina que esses blocos poderiam ser surpreendentemente úteis. Um pouco depois, Tio se pergunta se Valvin já consumira sua mana ao criar diversas armas e ferramentas. Ele afirma se sentir bem e não compreender a má reputação da magia de produção, apesar de ter ouvido que seu consumo de mana é intenso, a de tornar a criação de um único item quase impossível para a maioria das pessoas. Valvin desconhece todo o potencial de sua magia, mas sabe que consegue criar armas com facilidade. Campos demonstra grande satisfação com a espada que Valvin acabou de confeccionar. Valgan diz a ele que pode tê-lo, que acampará com ele e promete cuidar dele para sempre, enquanto ansiosamente espera ver o que Valgan lhe dará. Valgan entrega-lhe uma foice, mas ela não demonstra grande entusiasmo. Valgan se questiona se há algo errado com ela e diz que ela apenas se calou por estar encantada pela beleza da arma. Valgan percebe que ela não gosta da foice e pensa em fazer um acessório bonito para ela depois. Naquela noite, Valgan reflete sobre a leveza de seu corpo devido à longa jornada. Quase não houve pausas, e o pior de tudo é que Valgan não conseguiu tomar banho. Ele tem certeza de que os outros também estão cansados, pois só acamparam desde então. Eles não podem continuar vivendo assim, então Valgan decide que precisam garantir suas necessidades básicas antes de fortalecer as defesas da vila. Valgan pondera qual será o próximo passo. A prioridade era decidir o que fazer primeiro, e ele estabeleceu que deveriam construir uma casa. No dia seguinte, Yonda questionou o que os heróis estavam fazendo, e Valgan revelou que estavam construindo um lar para si mesmos. O local escolhido era uma praça pública, que não era utilizada há algum tempo. Havia bastante espaço, e Yonda considerou que era o lugar perfeito para a mansão de Valgan. Valgan, finalmente pronto, decidiu testar se seria capaz de construir algo tão grandioso quanto uma casa.
Concentrando toda a sua atenção, ele determinou que deveria começar com os 4 pilares que sustentariam cada canto. Esses pilares necessitavam de finos alicerces que se aprofundassem no solo, garantindo uma fundação sólida. Em seguida, seriam erguidas as paredes, conectando os pilares. Por fim, após todo esse trabalho, Vaughan completaria a casa com o telhado. Vaughan declara o término, e todos manifestam descrença. Os vilarejos começam a se reunir, e os aventureiros questionam o que ocorreu, até que ele explica ter construído uma casa para eles morarem. A princípio, é difícil acreditar na rapidez com que isso foi feito. As noites dos aventureiros nunca foram tão felizes em sua nova moradia, e quando a poeira finalmente se acalma, todos compartilham um sentimento de contentamento. Vaughan, que antes duvidara de si mesmo, pois o alertaram sobre a inutilidade da magia de produção, percebe agora o quão valiosa ela é. Observando a bela casa que criou para ele e seus amigos, ele se questiona se a tornou um pouco grande demais. Ninguém consegue acreditar que Vaughan construiu uma casa tão grandiosa em tão pouco tempo, e alguns sugerem que sua magia de produção seria mais adequada para governar um território que envolve magia elementar. Vaughan concorda que é uma habilidade interessante, mas ainda acredita que a magia ofensiva é a melhor para proteger as pessoas. Ele tem convicção de que as pessoas se sentiriam mais seguras sob a proteção de um poderoso senhor, mas seus amigos insistem que isso não é verdade. Asparta argumenta que ele estaria correto em tempos de guerra, mas o que as pessoas buscam é um senhor que melhore suas vidas. Nesse sentido, Asparta afirma que ninguém é mais indicado do que Vaughan. O que Vaughan fez foi incrível, e Norto concluiu que seus poderes superam os de usuários comuns de magia produtiva. Vaughan ainda não terminou, pois diz que, se lhe fornecem madeira, pode até construir casas para todos. Todos ficaram estupefatos ao ouvir isso. Orto e Dê ordenam seus homens a se apressarem e coletarem os materiais. Todos os vilarejos desejam casas, e Vaughan percebe rapidamente que se meteu em uma grande encrenca. As casas estão em péssimo estado, então ele decide começar renovando drasticamente a vida das pessoas no vilarejo. Vaughan concorda em construir uma casa para todos, e todos celebram. Após construir um conjunto de casas, todos ficam impressionados com sua capacidade de construir em grande escala. Seu conhecimento amplo sobre como construir um bairro também impressiona, e Vaughan explica que aquilo se chama plano de grade e ele utiliza um bloco de 4 casas como unidade fundamental, com ruas largas entre os blocos. Vaughan diz que essas casas devem funcionar por enquanto, mas quando houver pedra suficiente, ele reescreverá cada uma para melhor adaptar as suas moradoras. Vaughan também construiu uma banheira ao lado de sua mansão apenas porque queria um local para tomar banho. Ele optou por um design simples, e Pleril usou sua magia da água para enchê-la. Naquela noite, após o banho, Vaughan finalmente conseguiu dormir em uma cama confortável. No dia seguinte, foi informado de que, graças aos trabalhos noturnos, uma vala rodeava o vilarejo. Vaughan está satisfeito com isso, mas seria ideal para as defesas encher a vala com água, transformando-a em uma barragem. Além disso, será necessário garantir água para beber e para uso na banheira. Isso deixa claro qual deveria ser o próximo objetivo deles, então Vaughan declara que é hora de encontrar uma fonte de água. Eles redirecionaram a água de um rio próximo com a ajuda de uma posição estratégica semelhante à dos grandes poderes. Ele começou imediatamente a escavar uma vala de alguns metros de comprimento, enquanto os outros a estendiam. Vaughan seguiu, reforçando o fundo e os lados da vala. A distância entre o rio e a aldeia era considerável, e Tio comentou que era um projeto e tanto. Contudo, Vaughan ressaltou que não havia alternativa, pois as pessoas precisavam de água. Era um trabalho árduo, mas a união de todos em prol de um objetivo comum tornava a tarefa agradável. Além disso, quando as condições melhorassem e a incerteza diminuísse, seria mais fácil para comerciantes visitarem, o que seria essencial, pois essa era a única maneira que Vaughan será possível vivenciar sua vida passada no futuro. Vaughan determina que o trabalho levará pelo menos uma semana, mas se surpreende ao ouvir os trabalhadores afirmarem que já conseguem avistar o vilarejo de onde estão. Vaughan decide interromper o trabalho por hora, mas informa que eles alcançarão o vilarejo em poucas horas se continuarem avançando. E demonstra o desejo de continuar, mas Vaughan observa que os demais estão à beira do colapso, e interpreta isso como uma nova forma de treinamento, mas percebe que não pode forçar mais a equipe. No dia seguinte, Vaughan anuncia a todos que concluíram o canal para levar água ao vilarejo. Ele agradece o esforço de todos e instrui Asparta a abrir a torneira. A água começa a fluir, surpreendendo os moradores do vilarejo. O motor de proteção ao redor do vilarejo está completo, tornando muito mais difícil para os bandidos atacarem as muralhas. Vaughan teme que o cavalo fique inundado quando chover e pondera se deveria criar um lago atrás da vila também. Asparta considera a ideia interessante, pois o lago poderia servir como reservatório, útil durante as secas. Vaughan então a executa, e os moradores se mostram atônitos com tantos acontecimentos
acontecimentos. A vila, antes desprovida de fontes de água, agora possui um lago para armazenamento. Graças a Valgan, os moradores não precisam mais ir até o rio diariamente para buscar água. O chefe o agradece, mas Valgan minimiza, satisfeito em ver que todos têm acesso à água, o que tornará a vida mais fácil para toda a vila. Naquela noite, observamos que uma jovem, conhecida como Lady Art, viajava com alguém chamado Panemera. Panemera mencionou que a jornada até um vilarejo remoto ainda seria longa e solicitou que Art descansasse. No dia seguinte, Valgan concluiu a construção de um imponente muro defensivo chamado Rampart. Anteriormente, o muro do vilarejo era apenas uma estrutura rudimentar de terra, mas agora se erguia como uma construção notável. Os ramparts possuem uma parte superior larga, permitindo que os guardas patrulhem sua extensão. A comunidade inteira se mostra entusiasmada, pois, com o rampart, os moradores poderão descansar em segurança, mesmo diante de possíveis ataques de bandidos. Valgan surpreende a todos ao declarar que não está satisfeito, pois deseja que os moradores se sintam ainda mais seguros. Ele testa a fabricação de arcos básicos, e a atividade termina abruptamente quando ele finaliza. Todos comentam que os arcos não são nada básicos, sendo incrivelmente impressionantes. Valgan instala escudos à frente deles, permitindo que os guardas disparem flechas protegidos de ataques. A demonstração evidencia a capacidade de Valgan em criar qualquer coisa com sua magia de produção. A cidade, embora pequena, começa a se assemelhar a uma cidade-fortaleza, o que satisfaz Valgan. Todos concordam que bandoleiros jamais a conquistarão, por mais que se esforcem, e tem certeza de que, se o rei soubesse da habilidade de Valgan e de sua força, ele teria feito dele o chefe da casa, em vez de expulsá-lo para esse vilarejo remoto. O rei acreditava que Valgan era fraco, mas uma simples olhada no que ele fez com esse vilarejo demonstra que sua força é mais que suficiente para a luta. Até argumentaria que Valgan é mais poderoso do que qualquer um, mas, como parte de seu convencimento, acredita que sua força é melhor empregada na proteção. Os dois começam a discutir, mas Valgan os acalma, dizendo que não devem se frustrar com suas circunstâncias. Todos precisam se contentar e lutar com o que têm. O ronco de seus estômagos e o de Valgan ecoam, então pede que ele prepare uma refeição. A tarefa é simples, embora escasseiem os ingredientes. Esparta observa que a defesa do vilarejo é importante, mas eles devem fazer. A renda regular do vilarejo é uma questão delicada. Isolado, depende de poucos comerciantes que o visitam mensalmente. Valgan inicialmente considera a situação sem grande importância, argumentando que as colheitas locais suprem a necessidade alimentar da comunidade. Contudo, Esparta ressalta a falta de ingredientes para confeccionar os doces prediletos de Valgan, o que o faz reconsiderar sua posição. A ausência desses doces é um tormento para ele, levando-o a declarar a necessidade de identificar produtos que o vilarejo possa comercializar. Kansen acredita que deveriam vender os blocos de madeira que Valgan é capaz de fabricar, mas Valgan rejeita a ideia. Ele argumenta que a venda não seria viável, pois somente ele domina o trabalho com eles. Todos oferecem sugestões, mas Valgan percebe que encontrar algo único para vender naquele vilarejo seria um desafio. Mais tarde, Valgan descobre que os Kansen não desejam usar suas armas, presentes de Valgan, pois não querem danificá-las. Ele observa que precisam aprender a se defender com elas e, portanto, devem praticar. Zara diz para que eles não se preocupem, e ele mostra a ele seu escudo de cavaleiro orc. É resistente e flexível, o que facilitará o impacto de suas armas quando ele o usar para bloquear. O primeiro ataque de Kansen não demonstra força alguma, mas todos se surpreendem quando o escudo é arremessado no chão, cortado ao meio. A arma causou tanto dano com tão pouco esforço, deixando todos impressionados. Tecnicamente, é uma espada de madeira, o que surpreende Valgan com sua capacidade de cortar tão bem. Tio conserta o escudo de Zara, e um autor se aproxima para perguntar o que está acontecendo. Ele trouxe alguns minerais que eles não queriam, e ele quer saber se Valgan gostaria de comprá-los. O autor explica que a área ao redor das montanhas próximas está repleta de monstros fortes, o que faz com que as pessoas evitem aquela região. Aquela região nunca foi minerada antes, e é por isso que conseguiram encontrar muitos minerais raros sem precisar entrar nas montanhas. Eles encontraram minerais de ferro, cobre e prata e até um pouco de ouro. O autor surpreende nosso herói ao revelar que encontraram minério de mitril. Essa é uma notícia excelente, pois, se tudo isso está na base das montanhas, então as montanhas em si devem conter uma riqueza de recursos. Valgan pega alguns dos minerais de ferro e impressiona a todos ao transformá-los em um bloco sólido de ferro, sem derretê-los. Para purificar o material, ele precisa entender o quão puro ele se tornou. Zara está muito animada, então pergunta a Valgan se ele pode ajudá-lo a fazer uma sorte. Valgan, incomodado com o que aconteceu ao seu escudo, responde que sim.
Zara deseja uma espada longa e uma curta, e Vaughan começa a trabalhar. É a primeira vez que ele forja uma arma de ferro, o que exigirá muita atenção. Ele pondera cuidadosamente a forma e a afiação adequadas, e então finaliza a peça. Sendo a primeira encomenda de Vaughan, ele dedicou atenção especial às decorações das espadas. Zara se alegra com a espada curta e Vaughan inicia o trabalho na próxima. Aquele é tão incrível assim, então há outras aventuras a serem consideradas. Uma arma também seria útil. Vaughan aponta que foram eles que obtiveram os minérios, sendo justo que ele os transforme em armas. Ao concluir, todos concordam que Vaughan poderá vender essas armas por um bom preço. Ele então consulta as lendas do Mithril, imaginando como seriam as armas forjadas com ele. Vaughan demonstra grande fascínio por esse material, algo que nunca havia encontrado antes, como sua légua metálica na floresta. A única explicação seria a presença de um morcego por perto. Essa parte informa a Vaughan que, caso descobrissem um dungeon, sua situação mudaria drasticamente. Horas de pessoas e mercadorias começariam a fluir para dentro e fora da vila. Isso o deixa muito animado, pois a importância da vila saltaria dramaticamente se um dungeon fosse descoberto. Dungeons possuem recursos tão valiosos quanto tesouros nacionais. Normalmente, quando a guilda recebe notícias de um novo dungeon, abre uma filial na cidade ou vila mais próxima. Vaughan aponta que, infelizmente, sua vila não tem recursos suficientes para receber a guilda no momento. Sparta concorda, pois a chegada da guilda atrairia muitos aventureiros, comerciantes e até mesmo a Ordem Chivalric. Agora eles carecem de uma infraestrutura para suportar uma expansão e um possível ataque da nação vizinha, buscando se aproveitar do dungeon. Vaughan também comenta que é o bode expiatório da família. Caso seu pai soubesse do valor real do vilarejo para o qual foi enviado, ele seria transferido para outro local. Portanto, Vaughan precisa desenvolver a vila e apresentar resultados antes de investigar o dungeon para não atrair a atenção de outros interessados. Ele observa que os aventureiros poderiam lucrar muito ao simplesmente relatar a descoberta à guilda e agradece o fato de que estão mantendo o segredo para o bem da vila. Pouco tempo depois, Vaughan demonstra satisfação com o progresso da situação. Então ele diz que isso encerra a renovação dramática deles. Tio se pergunta se Vaughan realmente não está sem mana, considerando a quantidade de casas e armas que ele tem produzido. Vaughan assegura que está tudo bem, apenas sentindo um certo cansaço. Nesse momento, um mensageiro chega com urgência, informando que lagartos de armadura estão se aproximando da aldeia. Vaughan imediatamente ordena que todos se refugiem nas muralhas, para que a ponte levadiça seja levantada e a porta fechada. Os habitantes da aldeia estão aterrorizados, cientes da periculosidade daqueles monstros, mas Vaughan permanece calmo. Ele sabe que todos temem a batalha, mas lembra a todos que a segurança de cada um depende do que fizerem. Vaughan promete lutar por todos, mas reconhece que sua força sozinha não é suficiente para protegê-los. Por isso, pede aos aldeões que compartilhem sua força para que juntos possam defender a aldeia. Os aldeões se preparam para proteger seu lar e Vaughan os instrui a ocupar as posições de arqueiros. Thompson informa que os aventureiros estão em busca de algo e, portanto, não se encontram na aldeia. Diante disso, Vaughan decide participar da batalha, mas Tilo o impede. Ao perceber a gravidade da situação, ele solicita que Dê suba na muralha e relate o que está acontecendo. Desse jeito, ele pode dar ordens de uma distância segura e Dê concorda. Dê fica horrorizado com o que vê e relata que são aproximadamente 40 lagartos armados. A situação é grave, pois até uma equipe de veteranos teria dificuldade para derrotar um único lagarto armado. Não há tempo a perder, então Vaughan ordena que Dê carregue os arcos. Os vilarejos seguem o comando e lançam seu primeiro ataque. As flechas parecem desaparecer ao atingir os lagartos, e Dê percebe que estão atravessando-os. Após algum tempo, conseguem eliminar 10 dos monstros, e os vilarejos começam a comemorar. Ainda restam muitos, e eles dispõem de apenas um projétil por arco. Não resta alternativa, então atiram seu último, flechas, e eles conseguem eliminar outra onda de lagartos armados. Infelizmente, não restam flechas de ferro e ainda muitos monstros. Vaughan luta para encontrar uma solução, mas finalmente tem uma ideia. Ele diz a Dê para usar os arcos de madeira, mas duvida que eles causem muito dano. As escamas desses lagartos armados são feitas de aço, então flechas de madeira nunca as perfurariam. Dê diz que não se preocupem, pois Vaughan já desafiou suas expectativas e encontrou inúmeros métodos. Ele protegeu a vila dos bandidos e, em seguida, a desenvolveu com velocidade impressionante. Dê nunca mais duvidaria dele, decidindo depositar sua confiança em Lord Vaughan. Os vilarejos lançavam as flechas de madeira na base, e os cavaleiros se surpreenderam ao ver que elas se cravavam em suas cabeças.
questionaram se aquilo realmente funcionara, e então todos começaram a celebrar enquanto os monstros caíam no chão. Ficou evidente que as flechas de madeira eram suficientes para derrotar os lagartos, então D ordenou aos vilarejos que continuassem atirando. Ele anunciou que se fartariam com cabobo de lagarto naquela noite e as flechas continuaram a cair sobre os monstros. Logo, D declarou que haviam vencido a batalha e todos os vilarejos comemoraram. Lord Vaughan recebeu crédito pela sua decisão acertada, e ele só está feliz por ter funcionado. Os cavaleiros avaliam a situação e estão impressionados. Não apenas evitaram mortes, mas ninguém ao seu lado foi ferido. A vitória foi esmagadora, o que faz D perceber que Vaughan será uma figura importante. Mais tarde, os moradores do vilarejo colhem os lagartos gigantes e detalham os procedimentos para todos cuidarem, preservando seus olhos e dentes. Os intestinos podem ser descartados, mas é preciso garantir que extraiam os corações mágicos. A colheita está ocorrendo muito mais rápido do que o esperado, e tudo graças aos facões que Vaughan fez. Vaughan percebe que eles têm toneladas de carne no vilarejo, o que significa que podem fazer uma grande festa. A festa acontece naquela noite e Vaughan levanta um brinde à sua vitória. Os habitantes do vilarejo acreditavam que nunca teriam um dia para se divertir ali, mas Vaughan mudou tudo. O chefe ficou surpreso, pois era difícil acreditar que um nobre se divertisse passando tempo com pessoas de classe inferior. Os amigos de Vaughan dizem que isso é normal, que é apenas a maneira como ele é. Embora não tivesse participado da batalha, a história fez sentido quando ele soube que as flechas de madeira eram feitas do mesmo material que suas armas. Jess e D escutaram a conversa sobre as armas, e então D declarou que também compraria uma de Vaughan. Os outros cavaleiros manifestaram o desejo de adquirir algumas também, mas Vaughan insistiu que não poderia cobrar por elas. Assim que as finanças dos habitantes estivessem organizadas, ele garantiria que todos recebessem armas gratuitamente. Arthur explica que poderiam vender os lagartos armados aos mercadores e obter 20 ouro por cada. No entanto, a maior parte da carne estragará, e Vaughan terá que arcar com uma taxa de transporte. Assim, provavelmente receberiam 1 ouro por cada lagarto. Ainda restando 40 deles, o lucro total seria de pouco mais de 300 ouro. Vaughan faz a conversão e fica surpreso ao descobrir que isso equivalia a cerca de 300 milhões de ienes. Contudo, como lembramos, ao receber mais de 100 ouro é necessário pagar 50 em impostos. Além disso, não seria possível manter o negócio em segredo, pois a venda de uma quantidade tão grande seria descoberta imediatamente. Isso reduziria o lucro para 150 ouro, mas o pior seria o pai de Vaughan descobrir o progresso da aldeia. Caso ele percebesse o valor do lugar, exilaria Vaughan em uma região distante. Nesse momento, alguém sugere informar Mercia, irmão de Vaughan. Poderiam atribuir a ele a glória de devotar os lagartos blindados, evitando suspeitas. Posteriormente, alguns comerciantes chegam à aldeia e questionam se estão no local correto, pois a aldeia não se assemelha à remota que recordam. Vaughan se apresenta como Lorde, e eles logo o identificam como filho do Marquês. Reconhecem-no como um prodígio e se questionam o que o levou a estar ali. Os comerciantes, que se apresentam como Marie e Rango, são recebidos por Vaughan em seu vilarejo. Ao entrarem, os rapazes ficam surpresos ao ver o que ele tem para vender materiais dos lagartos armados. Eles não conseguem acreditar que conseguiram derrotar uma força militar tão grande. Até mesmo aventureiros experientes temem esses monstros gigantes, o que torna difícil para os rapazes acreditar que um pequeno vilarejo resistiu a tantos deles. Eles querem adquirir tudo, mas precisarão de cerca de um mês para transportar a encomenda. Vaughan concorda, sabendo que os rapazes terão que recrutar mais homens para essa tarefa. Infelizmente, a carne não permanecerá fresca por muito tempo, então Vaughan sugere que possam pegar alguns exemplares de graça. Em troca, Vaughan deseja que avaliem as armas que ele está vendendo. Os garotos desconheciam a existência de um ferreiro na aldeia e Vaughan omitiu o fato de ser ele próprio. Impressionados com as armas, concordam em comprá-las pelo preço pedido. Vaughan, então, pergunta se eles também irão divulgar as armas, o que os faz hesitar. Percebendo a qualidade das armas, não querem compartilhá-las com outros comerciantes. Vaughan, compreendendo que eles buscam um bom lucro, tem uma ideia aponta que, se venderem as armas logo fora da aldeia, todos descobrirão a origem delas, atraindo pessoas para o local. Para eles, isso poderia representar uma boa oportunidade. Por isso, Vaughan sugere que o rapaz monte uma loja no vilarejo antes de iniciarem a divulgação. Eles estarão dedicando esforços à promoção dos produtos e, assim, garantirão uma loja pronta para atender quem procurar. Os garotos questionam se Vaughan se sentiria bem com aquilo, e ele responde que sim. Vaughan constrói a loja na hora, impressionando-os ainda mais. Eles haviam acabado de explicar a Vaughan como imaginavam que a loja deveria ser, e ele a construiu em um instante. Nesse momento, as garotas chegam ao vilarejo. Panamera parece preocupada e decide investigar se Vaughan é realmente um gênio. Dentro da mansão de Vaughan, Spark observa que o vilarejo está crescendo a um ritmo surpreendente.
Ele acredita que mais pessoas virão, portanto, precisam construir uma cidade capaz de abrigar 10.000 pessoas. Ao desenvolverem a terra, será necessário um grande número de pessoas para proteger a aldeia e administrar suas instalações. Além disso, Van deverá decidir qual tipo de cidade-fortaleza desejam construir. Cidades-fortaleza quadradas são o design mais comum, mas Van tem outras ideias. Ele quer utilizar um design em forma de estrela, pois os atacantes teriam que gastar muito tempo conquistando as partes pontiagudas para se aproximarem das áreas principais. Se tentarem ignorá-los, sofrerão ataques de 3 ângulos diferentes. Nesse momento, Pan é informado de que um embaixador do condado de Ferdinando chegou para vê-lo. Panamera se apresenta como cavaleira e Art como a filha mais nova de Confortinato. Art comparece para cumprimentar por ordem de seu pai, esperando que possam se entender. Pan, no entanto, percebe que eles estão ali para avaliar o estado do inimigo e possivelmente conquistá-lo. Panamera fica impressionado com a conclusão, pois ela está correta. Pan foi agraciado com terras entre o condado de Ferdinando e o reino de Helena. Por isso, Ferdinando observa com cautela, temendo que Van possa ser um instrumento para as ambições e desavenças de seu pai. Panamera conclui que o envio de Van até ali indica que ele não possui aptidão para magia elementar. Van sabia que a informação viria à tona, então não a nega. Ele afirma que as preocupações de Ferdinando são injustificadas, pois ele não planeja nada com o pai. Van diz que foi simplesmente exilado ali pelo pai, mas Panamera não acredita nisso. Ela observa que Van transformou essa vila isolada, antes habitada por 100 pessoas, em um forte em poucos dias. Suspeita que pelo menos 5.000 homens tenham sido enviados para cá junto com Van para realizar isso, já que seu objetivo é transformar a vila em um novo posto militar. Van surpreende, indo-lhe diretamente no rosto, e ele só consegue se desculpar. Ela estivera tão séria ao dizer tudo aquilo, mas há uma grande confusão. Van explica que tudo o que seu pai lhe permitiu levar foram Kansen e parte de suas malas. Ele diz que sua família sequer ouviu partir e os artistas ficaram horrorizados ao ouvir isso. Panamera aponta que seu criado e criada de cavaleiro estão aqui, mas eles explicaram que vieram por conta própria. De fora, de fato, ordenado a retornar ao reino, mas ele simplesmente ignorou a ordem. Seu pai diz que está aposentado e deseja apenas passar o tempo em um vilarejo agradável. Sheila afirma que Van se importa mais com as pessoas do que com qualquer um, por isso ela decidiu servi-lo pelo resto da vida. Panamera permanece cética e questiona como o vilarejo conseguiu mudar tão rapidamente. Van decide que seria melhor mostrar eles e os conduz para fora. Ele diz que construirá um muro semelhante ao que cerca o seu vilarejo, mas Panamera demonstra incredulidade. Ela se surpreende quando uma aranha revela que ele é um excelente mago elemental, mas esse muro não será suficiente. Panamera sabe que, assim que o muro perder sua mana, ele desmoronará. É nesse momento que Van entra em ação, usando sua magia para transformar o paredão de terra em uma cortina de terra. Em seguida, ele cria uma porta com alguns de seus blocos, bem diante dos olhos delas. As garotas não acreditam no que veem e só conseguem se perguntar qual é a habilidade mágica de Van. Van explica que possui uma propensão para magia de produção, algo que diverge do que a maioria das pessoas imagina. A sociedade a rotula como a magia mais infeliz, mas ele discorda. Art demonstra surpresa e tem visões de seu passado. Van relata que, ao descobrir sua propensão, seu pai o expulsou de casa. Panamera insulta o Marquês, afirmando que, com o poder de Van, ele poderia ter expandido sua influência consideravelmente. No entanto, ele o exilou e, atualmente, sequer tem conhecimento do poder que Van possui. Panamera está convencida e revela que o verdadeiro motivo de sua presença é oferecer um casamento arranjado. Van percebe que Ferdinando deseja que eles se casem para que possam deixar o reino dele. Ele explica que planeja continuar fortalecendo e desenvolvendo a cidade-fortaleza, mas não busca conflito com ninguém. Van afirma que não quer lutar e, portanto, não há necessidade de casamento. Ele acrescenta que a arte não estaria feliz ali de qualquer forma, devido ao perigo iminente. Panamera declarou que viera para impedir o casamento, mas seus sentimentos mudaram. Após conhecer Van, ela desejava vê-lo casado com Art, que demonstra grande visão de longo prazo e tem o poder de unir as pessoas ao seu redor. Ela pondera sobre os sentimentos de Art em relação ao casamento, duvidando que ele encontre alguém melhor. Art considera Van uma pessoa boa, porém ainda não está certo sobre a ideia de se casar. Van, por sua vez, não havia considerado o casamento em sua idade, e por isso eles decidem adiar a decisão. Van se surpreende quando Panamera revela que permanecerão ali por mais um dia, e ela demonstra alegria ao vê-lo agir como um adulto pela primeira vez. Panamera pergunta se Van possui uma sala disponível para acomodá-los, e ambos se surpreendem quando ele decide construir um hotel. Van executa a construção do hotel rapidamente, e as garotas ficam atônitas com a façanha.
Durante a refeição, Van questiona a Art sobre suas preferências. Ela explica que aprecia coisas fofas como bonecas e flores, mas Van raramente as vira. Art oferece mostrar a ela o que ela trouxe consigo, e ela se surpreende com o interesse dele. Art se sente acolhido ali. Naquela noite, Art pensa em Van, lembrando um dia maravilhoso. Ela estava nervosa no início, mas a gentileza dele a tranquilizou. Art diz boa noite enquanto ela se afasta, e Van fica satisfeito por ter causado uma boa primeira impressão. Ao retornar para casa, a Art provavelmente foi enviada aqui pelo mesmo motivo que Vaan. Ela provavelmente não consegue usar magia elemental, então Vaan percebeu que era difícil para ela admitir que fora forçada a deixar sua casa, assim como ele também. Vaan não se importava com isso e decidiu que ela poderia ficar na aldeia caso não pudesse voltar para casa. Naquela noite, Panamera ponderou se deveriam permanecer por um tempo maior. Art concordou, achando a ideia excelente, e ela foi para a cama. Ela planejou conversar com Vaan no dia seguinte e pela primeira vez em muito tempo. Realmente ansiava pelo amanhecer. No dia seguinte, os outros despertam Vaan com urgência. Algo acontecia no lago que ele havia criado, e Deanna Sparta já estava no local. Vaan chega e descobre que todos estão curiosos sobre a menina misteriosa que habita o lago. Ela é da raça Upkalu, o que a define como uma criatura de origem mista, metade humana e metade peixe. Geralmente, os Upkalu habitam rios profundos em florestas, mas, por algum motivo, um número deles se encontra no lago criado por Vaan. Eles são uma espécie rara que você jamais encontrou, então Vaan tenta perguntar à menina o que ela está fazendo ali. Ele tenta descobrir seu nome, mas ela não responde. Vaan se questiona se ela sequer o entende e, então, oferece-lhe algum alimento. Todos ficam impressionados quando isso parece funcionar, pois a menina se aproxima. Ela emerge da água para perguntar se pode comer aquele alimento, e Vaan confirma. Ela demonstra surpresa com a carne, e Vaan explica que é carne de lagarto armado. A garota peixe questiona quem derrotou os lagartos, e todos afirmam que foi Vaan. Vaan tenta dividir o mérito com eles, mas eles insistem que a vitória foi exclusivamente dele. A garota parte imediatamente, deixando Vaan inseguro quanto ao seu retorno no dia seguinte, já que ele havia prometido mais carne como recompensa. Asparta explica que sua espécie é raramente vista, o que o leva a duvidar do retorno dela. No entanto, ele se mostra enganado, pois no dia seguinte, vários outros aparecem. A menina está entre eles, e Vaan começa a questionar se cometeu algum erro. Se Apolo vir os lagartos armados como deuses, eles podem se sentir ofendidos pelo que aconteceu. Um dos pescadores insiste em falar com Vaan, que nota como aquele homem parece muito mais intimidador do que os demais. Vaan se alivia quando o homem simplesmente agradece por ele ter sido gentil com a filha. Vaan entende que ele se refere à menina que ele alimentou e fica satisfeito por não ser nada mais grave. O homem questiona se Vaan foi realmente quem derrotou os lagartos de armadura, e Vaan comenta que todos lhe atribuem o mérito. Os Kaluars estão atônitos, pois não conseguem acreditar que alguém tão jovem pudesse ser tão poderoso. Tentam entender se ele é algum tipo de mago lendário, mas Vaan tenta explicar que não foi ele quem realizou tal feito. O homem o interrompe e concede-lhe permissão para se casar com sua filha. Vaan demonstra incredulidade, então o homem pergunta se há algum problema. Ele se apresenta como Lada Vesta e explica que sua filha é sua única herdeira. Vaan aponta que ela é jovem demais para sequer ser mencionada em um casamento e questiona por que Lada Vesta está agindo dessa maneira. Lada Vesta então inicia sua explicação ao povo, que sempre evitou laços com humanos. Contudo, nos últimos anos, os lagartos armados dominaram os rios, ceifando a vida de muitos deles. Por essa razão, ele busca um parceiro forte para sua filha, Lada. Vaan resume a situação, afirmando que o pretendente está oferecendo sua filha em casamento para formar uma aliança com um humano poderoso. Vaan responde que a formalidade do casamento não será necessária. Lada Vesta teme que ele esteja recusando a aliança, mas Vaan assegura que protegerá sua tribo, independentemente. Lada Vesta agradece a generosidade de Vaan, o que lhes permite permanecer ali. Contudo, como sempre, Vaan não termina por ali, declarando que é hora de começar a construção. Lada Vesta não compreende o que ele quer dizer, e fica atônito ao ver Vaan criar edifícios para eles. Ele explica que são áreas de descanso e que todos podem usá-las quando desejarem. Vaan está feliz em ver todos aproveitando o local, mas um estalo lembra de que há outros assuntos a resolver. É hora de lidarem com a situação do esgoto, e Lada Vesta se pergunta o que isso implica. Vaan explica que utiliza tubulações de esgoto sob os prédios da vila. Regularmente enviam água do fosso pelas tubulações para remover o esgoto acumulado. Não é um processo fácil, então Vaan fica surpreso quando Lada Vesta oferece ajuda. Eles trabalham juntos e Vaan mal consegue acreditar em como ficou mais fácil com a colaboração dela.
Este trabalho precisa ser feito várias vezes ao dia, então Lada Vesta sugere que Vaan o deixe para ela a partir de agora. Vaan questiona se isso seria correto, e Lada Vesta explica que é sua forma de retribuir a gentileza dele por tê-los deixado morar ali. Apenas um pequeno momento de calor se instala, e eles se surpreendem ao ver o raro Kalu. Lada chama Vaan de genro, pois pensa nele novamente, e Art fica horrorizado ao ouvir isso. Vaan tenta explicar que não é casado, mas Lada o interrompe, declarando que é sua esposa e despedindo-se do marido. Em seguida, Pan leva Arda em um barco para que possam respirar. Pan pretendia esclarecer o ocorrido com Lada, mas Arda já conhecia a verdade e tratava-se de um mal-entendido. Ela se desculpa pela reação exagerada. Arda elogia a incrível capacidade de Vaan, que construiu o lago e desenvolveu toda a aldeia. Nesse momento, Lada e um grupo de outros Kalu se aproximam. Eles balançam o barco, o que faz Vaan se aproximar de Ar. Lada está furiosa com seu marido, mas Vaan lembra de que eles não são casados. Posteriormente, Lada se sente incomodada com os flertes de Vaan com outra mulher, mesmo tendo Lada. Vaan tenta esclarecer a situação, mas Lada elabora um plano. Ele afirma que a única forma de resolver a questão é por meio da competição. Vaan competirá contra o Kalu, e caso vençam, Vaan reconhecerá oficialmente seu casamento com Lada. Vaan, horrorizado com a ideia, viu de intervir, declarando que ele aceitaria o desafio. Ele garante que trará a vitória para Vaan, acreditando que é a melhor maneira de encerrar o assunto. Em seguida, Lada explica que a competição será dividida em 3 rodadas. Ele permite que Vaan escolha a natureza do primeiro round, e Vaan opta por voleibol. Como ninguém ali conhecia esse esporte, Vaan explicou as regras. Chile e Panamera se voluntariaram para o round, enfrentando Lada Vesta. Lada Vesta demonstrou seu poder ao marcar o primeiro imediatamente, e Vaan temeu que ele fosse realmente bom em voleibol. Essa impressão foi confirmada logo em seguida, quando os Kalu começaram a dominar a equipe de Vaan. Tio sente-se péssimo por ter deixado Vaan para trás, mas Panamero lembra que nunca deve desistir. O trabalho em equipe deles melhora ainda mais, e finalmente conseguem marcar o primeiro. Eles declaram que o verdadeiro jogo começa agora, e a intensidade aumenta rapidamente. Conseguem se recuperar e o placar está empatado. Este é o decisivo, o que significa que o próximo definirá o resultado. Lada posiciona seu pai para o super-ataque perfeito, e Ti faz o possível para impedir. Ti se sente culpada novamente por ter falhado, mas Panamera lembra que nunca deve parar de olhar para o futuro. Vaan demonstra total falta de inspiração e questiona se estão assistindo a algum anime esportivo. Lada Vesta decide o próximo evento, escolhendo natação. Vaan se horroriza com a escolha, pois, caso percam mais um evento, será forçado a se casar com Lada. Os Kalu são nadadores natos, o que não augura um bom resultado. Jesse então pede para Vaan que deixe a tarefa com ele. Kansen também se oferece, dizendo que fará o possível. A corrida é uma disputa em dupla, então Kansen e Lada iniciaram. Lada, com sua velocidade, logo assume a dianteira, mas Kansen não é do tipo que desiste. Sua persistência o permite alcançar a criatura de metade peixe, então Lada o incentiva a se concentrar. Lada mergulha e, em seguida, assume a liderança. Ela atinge a marca e seu companheiro de equipe a substitui. Kansen também age dessa maneira, então desentra em ação. Ele usa a natação borboleta e os outros explicam que a técnica permite que ele utilize seus músculos ao máximo. Diz nada com fervor, e Lada Vesta só pode se perguntar como ele está conseguindo. Diz vence a corrida, e Lada Vesta não acredita que seu povo tenha perdido. Esta é apenas um evento final, e Lada Vesta permite que Vaan escolha qual será. Nesse momento, Vaan cria um dispositivo que os outros nunca viram antes, e ele tem um plano para criar gelo. Vaan usa a máquina para raspar o gelo e adiciona um caldo para dar sabor. Os outros desconhecem o que está acontecendo, então Vaan anuncia que o evento final será um concurso de velocidade de gelo ralado. As duplas competirão, e nossos voluntários formam a equipe de Vaan. O concurso se inicia, e os competidores começam a consumir o gelo. Lada e seu pai logo percebem que a tarefa não será fácil ao sentirem a dor aguda de um congelamento cerebral. Lada Vesta se lembra que aquilo era para ela, então continua comendo. A equipe de Vaan também enfrenta dificuldades, e ele começa a temer ter feito uma escolha terrível. Ao ver que a arte não desiste, Vaan se dedica ainda mais. A competição se intensifica, com todos entrando em um estado de fluxo alimentar e a equipe recebe aplausos. A corrida se torna acirrada até o final, mas a equipe de Vaan acaba vencendo. Vaan fica feliz por finalmente poder deixar as conversas sobre casamento de lado, mas Lada Vesta o chama novamente de genro. A competição demonstrou a ele que Vaan era, de fato, um homem digno da filha. Vaan questionou o propósito da competição, mas Lada não respondeu. O frio causava grande desconforto em seu estômago, e os outros comentaram que ele e Art haviam se desempenhado muito bem. Art notou que Vaan sempre era cercado por sorrisos e se perguntou se algum dia conseguiria proporcionar isso a si mesma. Desde o seu nascimento, seu pai sempre estivera ocupado, e ela crescera na solidão. Sua mãe entregou a Nani e não demonstrava interesse por ela. Tudo isso acontecia porque ela havia
havia sido rotulada como uma fracassada, incapaz de se destacar em qualquer coisa, exceto na magia dos bonecos. Usando seus bonecos como marionetes, Art descobriu que podia movê-los com mais liberdade do que seu próprio corpo. Ele acreditava que, com essa habilidade, poderia fazer sua mãe sorrir, mas ela o repreendia por lembrá-la de sua própria inutilidade. Foi então que Art compreendeu, pela primeira vez, que a magia das marionetes era considerada maldita e desprezada pela nobreza. Depois daquele dia, ninguém mais se dirigiu a ela e ela se tornou uma figura constantemente ignorada. Ao completar 10 anos, foi prometida em casamento a Vaan. Art sentiu-se perturbado, mas logo descobriu que Vaan enfrentava o mesmo destino. Vaan era capaz de usar apenas magia de produção, o que era visto por muitos como uma desgraça. Apesar disso, Vaan mantinha confiança e usava seus talentos. Art agora se questiona o que teria acontecido se ela não tivesse interrompido seus estudos mágicos. Ela quer ser confiante como Vaan, então se determina a tentar um pouco mais. Mais tarde, Vaan comunica a todos seus planos, propondo a construção de novas muralhas ao redor do vilarejo e solicitando que todos trabalhem com cuidado. Nesse momento, Art chega para comentar sobre a beleza do dia. Vaan percebe que ela parece mais energética e reflete sobre o motivo. Desejando enxergar as coisas da forma como Vaan, pondera se seria apropriado observá-lo enquanto trabalha. Vaan demonstra satisfação com a notícia e confirma. Apesar de nem todos estarem tendo um bom dia, os aventureiros correm por suas vidas. Alguns minutos depois, Art fica estupefato ao ver que a muralha protetora ao redor do vilarejo está finalizada. A solidez das paredes é impressionante e todos confiam em Vaan, pois a sua ajuda possibilitou a conclusão da construção em apenas 2 semanas. Ele comenta que seu trabalho nunca termina, pois terá de construir mais casas, já que o vilarejo está recebendo novos moradores, como comerciantes e aventureiros. Panamera sente inveja, pois sempre lamentou não ter sua própria terra. Ela planeja lutar contra Art na próxima batalha, na esperança de conquistar o bastante glória para reivindicar uma porção de terra para si. Panamera observa que os arcos de besta têm um aspecto diferente. Vaan confirma que essa é a versão atualizada dos arcos que ele havia criado anteriormente. Essa versão possui um topo e um fundo que podem disparar separadamente, permitindo lançar 2 flechas simultaneamente. Vaan demonstra os arcos nos acampamentos, e todos ficam impressionados com o poder deles ao ver as flechas em voo. Panamera não consegue acreditar que a vila possua arcos tão potentes, e Vaan surpreende ao revelar que agora tem 100. Panamera afirma que pagaria qualquer preço para adquirir um, mas Vaan explica que eles não estão à venda. Decidida a possuir um, Panamera oferece um favor em troca. Vaan demonstra interesse na proposta e concorda em entregar um arco, adicionando que o cobrará pelo favor em momento oportuno. Panamera diz que fará os pregos de ferro sozinha para disparar das arqueiras, mas Canson sugere que ela pegasse alguns dos pregos que Vaan havia feito. Panamera questiona o motivo, e Canson explica que tudo que Vaan faz tem um diferencial. Ele mostra a ela a espada que Vaan fez para ele, e ela demonstra incredulidade. Nunca havia visto uma espada com aquele formato antes e percebe que ela seria eficaz contra qualquer inimigo. Canson pergunta se ela possui uma espada reserva que não se importa em danificar, e ela pega uma. Panamera comenta que a espada permanece muito resistente e ela ficaria impressionada se Canson conseguisse sequer rachá-la. Canson executa um ataque contra a espada, mas Panamera demonstra a confusão, quase não sentindo o impacto e questionando se ele errou. Sua surpresa é evidente quando a espada é cortada ao meio. Canson atribui o feito à espada de Vaan, despertando a curiosidade de Panamera sobre o material de que ela é feita. Vaan explica que se trata de ferro comum, utilizado também na confecção dos pregos dos arcos bracos. Vaan diz que eles podem furar lagartos armados, e Panamera não acredita. Claramente, isso a torna um empecilho, então Vaan concorda em entregar a ela. Nesse momento, os aventureiros correm desesperadamente para o vilarejo, alertando todos para que fugissem. Eles são perseguidos por um terrível dragão, um monstro de tamanho imenso. Arthur afirma que eles continuarão atraindo a atenção da criatura para que os outros pudessem levar todos de volta ao vilarejo. Vaan não gosta da ideia de se sacrificarem, então questiona se não deveriam lutar contra o dragão em vez disso. Isso só agravaria o perigo para os vilarejos, então Vaan se questiona sobre o que fazer. Felizmente, Panamera assume a liderança e oferece sua ajuda, instruindo os aventureiros a continuarem correndo em direção ao dragão para que pudessem atacá-lo com os arcos de besta. Panamera afirma que se trata de um dragão de floresta de classe média e que não possui hálito de fogo. Eles vão lutar contra ele. Ela orienta os vilarejos a se posicionarem atrás dos parapeitos, e Valgin pede desculpas a Art por tê-la exposto a tal perigo. Os dragões florestais são incrivelmente poderosos,
mas Valgyn garante a arte que eles contam com arqueiros de precisão aprimorados para se defenderem. Além disso, receberão a ajuda de Panama, que afirma que, embora talvez não consigam matar o dragão, certamente não serão derrotados. Valgyn instrui Tila a levar Arte de volta ao vilarejo e convida Dionys Man. Mesmo assim, Valgyn sabe como inimigos aparentemente inofensivos podem ser assustadores. Temendo que ele chegue à vila, pede aos outros que preparem os arcos. Decide derrubá-lo do céu e ordena que visem suas asas. Um dos aventureiros então cai, e Valgyn nos adverte ou o deixam para trás, ou ele tentará atrair o dragão para si. Sua tentativa não surte efeito, então Zara não tem escolha a não ser arremessar sua espada contra ele. O dragão o persegue, então ele pede a todos que o esqueçam e corram para a aldeia. Zara espera que ignorem seu pedido, como fizeram antes, mas se surpreende quando eles discordam. Ou, apesar disso, afirma que Zara era mais rápida entre eles, o que o tranquiliza. Panama ordena aos guardas que iniciem o primeiro ataque, mas seus esforços são inúteis. Eles não conseguem acertar o dragão, que se move com rapidez, então Valgyn tenta encontrar uma solução. Panama declara que é ela quem deve lutar contra o dragão e decide enfrentá-lo sozinha. Valgyn não acredita no início, mas a explicação faz sentido. Panama conquistou a confiança do imperador com tão pouca idade, o que indica que ela deve ser uma maga elemental de primeira classe. Ela demonstra isso ao usar seu poderoso ataque de javelina de fogo, magia tão intensa que derruba um dragão do céu, causando uma grande explosão. Todos ficam impressionados com sua imensa força, mas o dragão ainda não fora derrotado. Valgyn percebe agora que se tornou arrogante ao derrotar os lagartos. Este dragão o deixou humilhado, pois está em um nível completamente diferente. Valgyn ordena que todos atirem, mas o dragão continua sua aproximação. Conseguiram danificar suas asas, o que dificulta seu voo. O dragão é incrivelmente inteligente e prevê seus próximos ataques. Valgyn observa com satisfação que todos entraram nas muralhas externas, mas sabe que estarão em perigo se não alcançarem o vilarejo. Ele também gostaria de recuar, mas não há tempo a perder. Panamera diz que dará a ele o tempo necessário. Seu ataque é feroz e Valgyn percebe que esse é o ápice da magia do fogo. Se ela não enfrentasse um dragão, sua força seria devastadora. Panamera informa que voltará primeiro, para que eles possam preparar defesas adicionais. Os outros fogem para o vilarejo, onde o dragão é contido pelas chamas de Panamera. Valgyn hesita, mas começa a retornar, confrontado com a imponência do dragão. Agora ele deveria estar ferido, mas não demonstra sinais de desistência. Nesse exato momento, seu Sparta se aproxima e começa a caminhar calmamente em direção ao dragão. Valgyn tenta alertá-lo para que recue, mas ele insiste que não correrão a menos que seu Sparta esteja com eles. Percebendo a situação, o Sparta pede a Valgyn que o deixe ganhar tempo apenas uma vez. Ele se posiciona diante do dragão, usando sua imensa parede para se separar do monstro. A parede desaba sobre o dragão e seu Sparta informa que precisam ganhar tempo. Valgyn demonstra admiração, mas considera a atitude de seu Sparta excessivamente casual. Ele ordena que seu Sparta corra em vez de apenas caminhar, mas este responde que correr é difícil para seus ossos. Tenson comunica a Valgyn que permanecerá ao lado de seu Sparta, para que ele possa retornar à vila. Valgyn começa a correr, embora a vila ainda esteja distante. Os aventureiros também enfrentam dificuldades, levando Valgyn a decidir que precisará ganhar mais tempo para eles. Valgyn decide pedir seu favor a Panamera, solicitando que ela imobilize o dragão. Na próxima oportunidade, se conseguir prendê-lo com sua magia, os outros unirão todos os arcos para finalizar a tarefa. Eles precisam de algum tempo para preparar as arqueiras, mas os dragões já se juntaram. Felizmente, seus homens chegam a tempo, atacando diretamente o monstro. Valgyn observa que são apenas 3 contra ele, mas eles o tranquilizam, assegurando que estarão bem. Possuem as armas que Valgyn preparou, e por isso estão confiantes de que poderão vencê-lo. Seus homens confrontam o dragão, mas ele se mostrava excessivamente poderoso. A situação era crítica, o dragão se preparando para selar seus destinos, quando Valgyn o salvou com sua barreira. Agora estão prontos, declarou Valgyn, instruindo os cavaleiros a buscarem segurança. Em seguida, indicou a Panamera a sua vez. Ela se preparou para o ataque bendito, um golpe de força avassaladora que imobilizou o dragão. Valgyn então ordenou que todos disparassem suas flechas, que choveram sobre a criatura. A batalha finalmente termina e todos aguardam ansiosamente para saber o que acontecerá a seguir. Ela se aproxima dele, mas ele ainda está vivo. Ele tenta atacá-lo, então os terrenos desferem o golpe final. A vitória é conquistada e Valgyn incentiva todos a celebrarem. A comemoração generalizada se inicia e as garotas se aproximam para verificar se Valgyn está bem. Panamera elogia a Valgyn por suas ordens eficazes e o parabeniza por derrotar o dragão. Aldeias inteiras poderiam ter sido apagadas do mapa, mas Valgyn e seus heróis não são gente como as outras. Svart é um feiticeiro notável, capaz de cortar a cabeça de um dragão com um único golpe. Ele afirma que Valgyn e seu grupo são excepcionais, e Valgyn se orgulha de chamá-los de amigos. Panamera duvida que as flechas de Valgyn tenham perfurado a escama do dragão,
mas Valgyn insiste que precisam de um aprimoramento considerável. A derrota do dragão demandou tempo, então ele deseja arqueiros para disparar em sequência rápida. Panamera anuncia que é hora de realizar uma cerimônia de matança de dragões, mas Valgyn demonstra não saber o que se trata. Panamera explica que é uma celebração e o indivíduo mais destacado na batalha recebe o título de Mestre da Matança de Dragões. Ela declara que essa honra pertencerá a D, que passará a ser conhecido como Mestre da Matança de Dragões. Em seguida, Valgyn reúne todos no vilarejo para celebrar as contribuições de cada um. Panamera então diz a todos que, na maioria dos vilarejos, a destruição seria total e até mesmo cidades fortificadas teriam sucumbido, mas este pequeno vilarejo sobreviveu sem qualquer perda de vidas. Ela então passa a listar os maiores contribuintes, mencionando um deles cujo incrível poder mágico elementar ajudou a capturar o dragão. E também é reconhecido por ter desferido o golpe decisivo. Finalmente, ela dá crédito a Valgyn e a multidão celebra. Seu conhecimento, decisão e habilidade criativa no uso da magia tornaram a aldeia muito mais forte. Valgyn também permitiu que a carga fosse assumida neste combate e por isso todos o honram. Panamera refletiu sobre como conheceu muitas pessoas em sua jornada, mas não conseguia se lembrar de ninguém como Valgyn. Nascida em uma longa linhagem de cavaleiros na capital real, ela destacou-se quando sua aptidão mágica se manifestou. Foi rapidamente enviada ao país que oferecia as melhores oportunidades para suas habilidades, onde seu treinamento árduo começou. O rigor do treinamento a fez querer desistir, mas ela nunca abandonou. Até sacrificou o direito a um salto para estudar e dedicou-se à busca por se tornar comandante de equipe. Finalmente, ela alcançou seu objetivo com apenas 16 anos. Depois disso, lutou em várias batalhas e conquistou glória suficiente para ser nobreada. O imperador ficou muito satisfeito com seu desempenho e após 6 anos, ela recebeu o título de condessa. Um dia, o conde Ferdinando revelou seu plano de obter um herdeiro, casando-se com o senhor de algum território remoto. Ele trouxe sua filha, e foi nessa ocasião que Panamera conheceu Art pela primeira vez. Art estava nervosa com o casamento, então Panamera assegurou que a rejeitaria caso ele não fosse uma pessoa boa. Art ainda se sentia horrível, pois percebia que estava sendo expulsa da corte. Sentia-se indesejada, mas Panamera lhe ofereceu algum conforto. Ela salientou que todos os seus irmãos estavam casados, sendo Art a única que ainda não havia se casado. Panamera sentia muita ansiedade ao sair de casa, por isso se identificava com Art. Agora, Art compreende que todo aquele medo era infundado. Depois de conhecer Valgyn, a timidez de Art diminuiu e ela se tornou mais confiante. Tudo isso é graças a Valgyn. Panamera diz que encontrar alguém como ele é um alívio. Após tomar sua decisão, ela anuncia o desejo de formar uma aliança com Valgyn. Percebendo que Valgyn não recebeu o apoio de seu pai, ela o assegura que, ao se aliar a ela, ele receberá todo o suporte necessário. Ela ajudará a proteger o vilarejo, e Valgyn não precisará mais se preocupar com os ataques noturnos de Ferdinando. Valgyn demonstra surpresa inicialmente, mas reconhece que a proposta é excelente. Valgyn converterá inimigos em aliados, o que lhes proporcionará auxílio financeiro. Panamera ressalta que Valgyn modernizou a vila em um curto espaço de tempo, sugerindo que ele deveria estabelecer metas ainda mais ambiciosas. Caso forme uma aliança com ela, os nobres do reino logo perceberão que Valgyn é seu aliado. Valgyn recorda o isolamento imposto pelo pai e percebe que essa é uma oportunidade valiosa, talvez única. Sem desperdiçá-la, aceita a proposta de Panamera. Mais tarde, Asparta sugere que Valgyn construiu muralhas tão sólidas ao redor do vilarejo que o tornaram muito seguro. Por isso, ele acredita que Valgyn deveria direcionar sua atenção ao planejamento urbano, buscando criar uma cidade capaz de abrigar 10.000 pessoas e que se tornasse atraente para novos moradores. Enquanto isso, Lisplains, Bel e Rango retornam com alguns membros da Câmara de Comércio, que se dispuseram a comprar os materiais do dragão. Assim, Valgyn está pronto para começar o trabalho. Valgyn venderá os materiais para que possam construir uma cidade que todos desfrutem. Ele verificará o dragão e ponderará quantos comerciantes da Câmara de Comércio estarão dispostos a pagar. Bel e Rango observam que o dragão está em excelente estado, o que indica que Valgyn provavelmente receberá pelo menos 100 platina. Ele então considera que uma platina equivale a 100 milhões de ienes, o que significaria que o dragão vale 10 bilhões de ienes. Os mercadores estão preparados para fazer uma oferta e solicitam que Valgyn venda os materiais a eles. Afirmam que pagarão um preço mais alto, mas oferecem apenas 60 de prata. Valgyn consulta os irmãos, que consideram a oferta inaceitável. Dada a alta qualidade dos materiais, 60 de prata representam um insulto. Os mercadores então chamam os irmãos de tolos e lembram-lhes que também fazem parte da Câmara de Comércio, sugerindo que deveriam colaborar para obter o menor preço possível.
possível. Em seguida, os mercadores sussurram aos irmãos que eles deveriam simular. Infelizmente para eles, Baldwin conseguia ouvir tudo o que estavam dizendo. Os irmãos rejeitaram o plano dos comerciantes, pois seu objetivo era sempre agir com justiça. Seu lema era fazer negócios com bom aproveitamento, independentemente de quem estivessem lidando, pois acreditavam que isso levaria a lucros ainda maiores no futuro. Os comerciantes, furiosos, tinham certeza de que os irmãos seriam expulsos da Câmara de Comércio quando seu presidente descobrisse o ocorrido. Baldwin se perguntou se os irmãos estavam realmente dispostos a aceitar tal destino, e então declarou que aquela fora a única forma. Baldwin teve uma ótima ideia e sugeriu que deveriam começar sua própria empresa de comércio. Os irmãos ficaram chocados, pois isso não era uma tarefa simples. Para estabelecer uma nova empresa de comércio, eram necessárias 3 condições: o pagamento da taxa de registro do comerciante, a posse de uma loja e um endosso de um nobre titulado. As 2 primeiras condições eram relativamente simples, mas a última representava o verdadeiro desafio. Há apenas uma pessoa com um título que poderia ajudá-lo, então Baldwin vai ver Panamera. Baldwin se surpreende quando ela concorda, pois ele observa que isso poderia causar problemas para ela. Ela estaria competindo com Mari, da Câmara de Comércio, que é apoiada pela família real e poderia, portanto, atrair a desfavor deles. Panamera não se importa, pois consegue ver o benefício que isso traria. Se ela se tornar fundadora de uma pequena empresa de comércio, como uma nobre recém-nomeada, isso poderia elevar ainda mais seu status. Ela não tem noites ou território próprio, então, para ascender na hierarquia social, precisará fazer algo que chame a atenção. Baldwin sugere que, nesse caso, ela deveria anunciar a todos que derrotou o dragão. Isso certamente geraria comentários, e o melhor é que sua família não descobriria o envolvimento dele. Panamera, contudo, discorda, argumentando que dragões raramente são mortos, e quando isso acontece, geralmente há uma investigação minuciosa. Baldwin desejará todos os detalhes sobre como o dragão foi derrotado, e todas as respostas acabariam voltando a ele. Essa é uma notícia ruim, pois Baldwin teme ser demitido. Panamera diz que é uma forma de evitar isso. Baldwin precisa adquirir um título por conta própria. Ela explica então que todos os nobres possuem um título. Ela ascendeu de posição desde a patente mais baixa a de escudeiro, e isso levou muito tempo. Baldwin é filho de um marquês, então provavelmente começaria como barão. Baldwin precisará apenas declarar que foi ele quem derrotou o dragão. Ele se opõe a essa ideia, pois isso colocaria em evidência o que é a última coisa que deseja. Panamera insiste que seria ótimo, pois ele ficaria famoso por ser a criança de 8 anos que derrotou um dragão. Considera-se uma grande conquista, que certamente lhe renderia um título. Panamera compreende sua hesitação, já tendo enfrentado muitos inimigos ao conquistar seu próprio título. No entanto, no seu caso, ela simplesmente reduziu-os às cinzas. Panamera tranquilizou, dizendo que, caso algum inimigo procure, ele poderá eliminá-los com suas bestas. Deixar muitos corpos para trás certamente dissuadirá qualquer um de confrontá-lo. Baldwin observa que, se ele reivindicar a vitória, ela não poderá utilizá-la em sua própria busca por promoção. Panamera, por sua vez, sente-se insultada, pois não acredita que tenha feito algo para gerar preocupação em um menino de 8 anos. Panamera recupera tudo, demonstrando como ela pode ser formidável. Ela o tranquiliza, afirmando que conseguirá lidar com sua promoção sozinha para que ele possa reivindicar a glória de derrotar o dragão. Ao retornar à vila, Baldwin é recebido com alegria ao saber que Panamera os apoiará. Isso lhes permite iniciar sua própria empresa de comércio, e os rapazes estão radiantes. Eles logo se envolvem em negociações e perguntam a Baldwin se ele estaria disposto a vender a eles os materiais do dragão. Querendo recompensá-lo por tudo o que fez, oferecem pagar 130 de platina. Essa é uma excelente proposta, e assim eles fecham o negócio. É hora de irem à capital real para vender tudo, mas as carruagens já haviam sido levadas. Os irmãos ficaram horrorizados ao ouvirem isso e foram informados de que os mercadores as haviam retirado por conta própria. Panamera chega e explica que os mercadores agiram intencionalmente. Sem transporte para os bens, os irmãos não teriam outra opção a não ser aceitar as condições dos mercadores. Baldwin garante que não precisam se preocupar, pois ele poderia fabricar uma nova carruagem para eles. Eles ainda precisarão de um cavalo para puxar a carruagem, então Panamera sugere que usem seu cavalo de guerra, conhecido por seu treinamento e velocidade imbatíveis. Enquanto isso, os mercadores se divertem apostando que os irmãos retornarão derrotados. De repente, eles ficam horrorizados ao ver algo se aproximando em alta velocidade a Panamera e os irmãos em sua carruagem, que passa por cima deles. Os mercadores se questionam sobre a presença de Panamera e temem o que está por vir. Eles perceberam que, com a cooperação de um nobre, os irmãos poderiam iniciar sua própria empresa de comércio. Na capital real, Panamera
Panamera foi falar com o rei Dino. Ela explicou que desejava que ele concedesse um título a alguém, mas ele respondeu que não havia ninguém disponível. Panamera esclareceu que a pessoa era o barão de uma vila remota e que ele a estava protegendo. Dino se perguntou por que Panamera recomendaria alguém tão inusitado, então ela explicou todos os grandes feitos de Valgrind. Ela disse que ele conseguiu tanto, mas o que é ainda mais promissor é seu potencial. Dino questiona qual tipo de conquista ela está mencionando, pois não espera muito de uma aldeia remota. Contudo, ele se choca ao saber que Valgrind derrotou um dragão da floresta. Questiona-se se Lord é um mago elemental, mas Panamera nega. Dino fica ainda mais surpreso quando ela revela que a aptidão de Valgrind é para magia de produção. Panamera tem a atenção de Dino, que deseja ouvir mais sobre as ações de Valgrind. Ela explica que Valgrind protegeu a vila dos bandidos no primeiro dia de sua chegada. Em seguida, utilizou magia de produção para construir muros e um fosso ao redor da vila. Valgrind realizou melhorias adicionais e, então, derrotou o dragão. Panamera descreve como ela aprisionou o dragão, permitindo que Valgrind e seus subordinados desferissem o golpe final, tendo dificuldade em acreditar em tudo. Dino é então surpreendido quando Panamera revela o dragão Fen que ela trouxe. Isso é mais do que suficiente como prova, e Panamera menciona que ele deve visitar o vilarejo para verificar as melhorias. Dino, intrigado, expressa o desejo de se encontrar com Val no mais breve possível. A missão foi um sucesso e ela anuncia a todos que Valgrind recebeu o título de barão. A notícia se espalha rapidamente e todos percebem que se trata do mesmo Valgrind que era considerado um prodígio. Agora, todos comentam sobre como ele derrotou um dragão e Panamera observa que as coisas estão prestes a ficar interessantes. Passado algum tempo, percebe-se que Valgrind tornou as casas dos moradores muito mais luxuosas. O investimento de tempo tem sido grande e a construção da cidade avança bem. Para fortalecer as defesas, Valgrind também ergueu 2 torres gigantes que chamou de Oligotower e Graptower. As torres servem como símbolos do assentamento e permitirão a detecção de inimigos a uma distância considerável. Com fome, Valgrind sugere que comam no topo de uma das torres. As torres se mostraram um grande sucesso, e todos apreciam um jantar com a vista excelente do vilarejo. Asparta observa que eles dispõem de edifícios e instalações adequadas, sugerindo que talvez seja a hora de elevar o vilarejo à categoria de cidade. A maioria acredita que o nome apropriado seria Valgrind Town, mas Valgrind detesta a ideia. Ele questiona a opinião de Lady Art, que, por sua vez, manifesta o desejo de ser chamada apenas de Art, para se sentir mais próxima dele. Valgrind concorda com o pedido. Valgrind queria celebrar como tudo estava indo bem, então revelou que havia feito um bolo. Valgrind se perguntava de onde havia conseguido os ingredientes, e Towers explicou que tudo foi graças aos irmãos. Depois que eles montaram um comércio no vilarejo, ela conseguiu comprar os ingredientes deles. Valgrind ficou impressionada com a situação e achava que aquele lugar estava se tornando um vilarejo bastante agradável. Valgrind perguntou por que Towers precisaria de um bolo, e ela explicou que simplesmente se deixou levar. Ela tem precisado de bolo todos os dias e seu peso aumentou drasticamente. Jess e Campson indicam que há pessoas na porta da frente. Eles se perguntam se aquelas são pessoas do Seattle Village, mas Valgrind não sabe do que se trata. Asparta explica que um grupo de pessoas chamado Seattle habitava essa terra antes da fundação do vilarejo. Eles afirmam vir de um vilarejo vizinho e estarem em estado de sofrimento, sendo atacados com frequência, mas sem jovens para realizar as tarefas necessárias. Eles mal conseguem sustentar as despesas, então vieram pedir ajuda. Valgrind se perguntou o que havia acontecido com todos os jovens, e eles explicaram que haviam sido levados pelo Conde. O Conde estava se preparando para a guerra e, para reforçar suas forças, levou todos os jovens. Valgrind sabia que não deveria receber pessoas de outros domínios, mas percebeu que eles haviam arriscado suas vidas para chegar ali, surpreendendo a todos. Valgrind disse que eles podiam se mudar para lá se quisessem. Eles mencionaram a falta de dinheiro, mas Valgrind garantiu que não seria um problema, pois não teriam que pagar impostos por um tempo. Ele afirma que eles têm tudo o que precisam e questiona se aquele lugar é o paraíso. Apenas 10 deles realizaram a viagem, mas 300 aguardam em sua aldeia. Valgrind pondera se uma casa para cada família será suficiente, e a ideia soa como um sonho para eles. Eles se perguntam se é realmente correto aceitar tamanha generosidade, e Valgrind os tranquiliza, dizendo para não se preocuparem. Ele diz que os acompanhará de volta com carroças para transportar todos os seus pertences, mas eles explicam que possuem bois para carregar suas coisas. Valgrind se alegra com a notícia, pois os bois poderiam produzir leite, o que permitiria a fabricação de queijo, manteiga e muitos outros produtos. Talvez isso representasse uma nova indústria importante para sua aldeia e Valgrind ansiava por isso. Pouco tempo depois, vemos Valgrind designar os aventureiros para auxiliar os demais moradores da aldeia. Um deles manifesta que estava contra a mudança, argumentando que estavam sendo transferidos de uma aldeia remota para outra ainda mais isolada. Apesar disso, acreditam que tudo dará certo, já que a aldeia de Valgrind é mais um paraíso
Ao retornarem, Van recebe a todos para mostrar uma vila acolhedora. Ele percebe que estão exaustos, então sugere que comam um pouco do churrasco e descansem nas casas que preparou. Hesitam, questionando se é seguro consumir aquela comida deliciosa, mas Van os encoraja a se servirem à vontade. O banquete começa e a comida saborosa os deixa incrédulos, emocionando-os. Van admite que foi árduo preparar o churrasco e as casas para 300 pessoas, mas que valeu a pena. Antes de descansarem, as pessoas expressam o desejo de trabalhar e se tornarem independentes. Van, compreendendo a ansiedade que os move, garante que há muito trabalho a ser feito. Ele precisa de alguns para gerenciar os comércios e cultivar algumas novas terras. Jeff explica que Van transformou tanto a aldeia, então farão tudo o que puderem para ajudar os novos moradores. Os recém-chegados hesitam em aceitar tamanha gentileza, mas Van os tranquiliza, dizendo que não precisam se preocupar. Para dissipar seus receios, Van decide apresentar todas as bolachas que preparou. Ela anuncia que, em breve, terão uma empresa de comércio na aldeia e poderão se desenvolver ainda mais. Van acredita que aquele lugar se tornará um refúgio onde todos poderão desfrutar de suas vidas, incentivando-os a se acomodar e relaxar. Os moradores, gratos, começam a perceber que podem, de fato, viver ali. Van se alegra com essa constatação, pois agora, em vez de preocupações, podem apenas aproveitar suas vidas. Enquanto Bar aponta que eles estão tão distantes de... Van afirma que, sendo capaz de lidar com 10.000 pessoas, continuará trabalhando na construção da sua cidade. Agradecemos por assistir e pedimos que curta o vídeo.